Boa pessoal, mais um episódio. Eu tenho aqui comigo Gonçalo Runa. Ele é mais conhecido por viajar o mundo de bicicleta e, como é normal, muito mais interessante do que eu. Runa, muito obrigado. E queria-te fazer Opa, aqui começar com obrigado esta eu. pergunta. Ok, Vai. tivemos muitas histórias de malta que decide largar tudo e viajar e fazer grandes viagens, mas muito raro de bicicleta. Eu quero saber onde é que rodas a chave para vou começar a viajar assim estas viagens à maluco e vou meter a bicicleta pelo meio. Ok. A questão da aventura. Olha, antes de mais, obrigado pelo convite e força no projeto. Sorte. Muita sorte. Ahm, Em relação à tua pergunta, começamos já assim com esta. A aventura esteve sempre muito presente na minha vida através do lugar onde eu moro. Moro em Azeitão, muito próximo da Serra, Serra da Rábida, um dos lugares mais lindos que Portugal tem. Fui escoteiro durante 10 anos, então essa parte também teve sempre muito presente, essa conexão com a aventura. A bicicleta surge num hobby. Eu praticava futsal e a bicicleta surgia como um hobby e até um meio de transporte dentro do lugar onde eu morava com os meus amigos, tipo, íamos jogar à bola. Então era sempre bicicleta, íamos passear, era sempre bicicleta. A bicicleta em viagem surge quando um amigo meu, Polónio, ele disse-me assim: Olha, bora até Alcácer um fim de semana, tipo um bate e volta. Fomos em umas 5 6 7 pessoas por aí, não me lembro. Fomos até Alcácer e eu lembro que na altura eu estava desejoso para viajar. Eu queria fazer um mochilão, tipo à boleia. Tinha até tipo as datas, tipo os lugares onde é que eu ia estar durante um mês e meio, tipo tudo certinho. Ah, já tinha essa vontade da viagem. Surgiu a bicicleta, sou-te sincero, achei uma ideia muito parva mesmo. Mas a verdade é que me fiz, gostei, marcou-me. Eu estava numa fase que não estava muito bem e aquilo foi uma lufada de ar fresco. Eu sei que no fim de semana fiz a viagem e no fim de semana a seguir fui para Setúbal vender garrafas de água para começar a viajar e fazer uma viagem maior. Foi a tal que fiz até Andorra. Foram 105 dias de viagem sozinho. Tinha 19 anos por aí. Tinhas. Yeah. Ok, e diz-me uma coisa. Como é que, pessoalmente a tua família e até amigos, mas cá mais a família, como é que reages? Olha, eu vou viajar daqui até à Andorra da bicicleta, ou, quer dizer, não sei se a Andorra era o teu destino final, ou se era o teu grande objetivo. Como é que Era. reagem? E isso de, começaste a vender garrafas de água, e que tal? Mas corre bem? Como é que foi o esforço? Porque mais ou menos conseguis dar aí umas ideias de quanto é que se gasta numa viagem destas, só para... Temos aqui um grau de Ok, comparativo. ok, tranquilo. Então, quanto à família, eu posso dizer que houve aqui três grandes fases. Foi a fase a ignorar, era uma ideia parva, esquece, tipo, ok, vai, também, pronto, vai, está bem. Depois foi quando as coisas começaram a ficar sérias. Já houve ali, posso dizer, se calhar a fase da negação, que é quando, não, não vais, tipo, claro que não vais, estás-me a dizer isso, mas não vais. E a terceira foi a fase da aceitação, que era quando já eu estava lá. A fase da aceitação só surgiu quando eu estava já na estrada. As coisas levaram um caminho que já não dava para perguntar se podia ir. Eu informei os meus pais: pai, vou fazer, mãe, vou fazer. E ia comentando com eles, à medida que os fins de semana iam passando e que o dinheiro ia entrando, eu ia dizendo: ok, tenho mais dinheiro, agora vou em junho e tal. Começaram a surgir patrocínios e as coisas começaram a tomar um caminho que já não dava para lhes perguntar. A conversa que tive com eles foi: olha, vou, talvez vocês não gostem, não queiram, mas a única coisa que eu vos peço é que me apoiem. E a verdade é que a partir do primeiro dia que eu saí de casa, tive o maior dos apoios. Ahm, ou seja, a postura deles sempre foi defensiva, no sentido de a minha segurança em primeiro lugar. Tinha 19 anos, nunca tinha estado tanto tempo fora de casa, eu não sabia cozinhar, ia sozinho e tinha de ser eu a cozinhar. Nunca tinha acampado sozinho, fora de um ambiente protegido. Eu ia acampar tipo praias, parques, eu cheguei a acampar numa casa abandonada na terceira noite. Então isto para os meus pais foi tudo muito estranho, foi sempre uma novidade. Inclusive para a minha avó. Minha avó da parte da mãe entrou em depressão durante a minha viagem por causa daquela instabilidade, daquele medo que ela tinha. Porque eu praticamente fui criado com a minha avó em pequenino. Em relação à parte das garrafas, as garrafas surgiram não vou dizer um escape, não foi um escape, mas foi um recurso. Foi um recurso. Eu precisava de fazer dinheiro rápido, tinha de vender algo rápido que toda a gente precisa, toda a gente queira, mas não era a garrafa, era vender o porquê da garrafa. Eu chegava ao pé da pessoa e dizia: Olha, eu tenho aqui esta garrafa, estou a vendê-la porque quero concretizar o meu sonho. Eu quero ir de bicicleta até Andorra, quero dar a volta à Península Ibérica em bicicleta este verão e por isso estou a vender garrafas de água. Quero comprar alguma? A pessoa aí sim ou não? Depois interessavam-se pela história, ficámos ali a conversar, mas ao fim do dia conseguia chegar sempre para ir com 80 euros de lucro, só vender garrafas de água, numa tarde. Aí coisa de 4 5 horas, 80 euros de lucro.
ao fim de um fim de semana tirava tipo 150, 160. O melhor fim de semana foi 200 euros de lucro. Então, a partir daí, esquece. Eu disse, ok, é isto, é isto. Este vai ser a minha fonte de renda para viajar. E E viajei. foi a única maneira, foi através das garrafas de água. E os patrocínios, como é que apareceram? Porque também referenciaste que os Eu- patrocínios apareceram. exatamente, Foi exatamente. através das garrafas? Eu tive, foi através das garrafas. E são histórias bastante curiosas. Isto é o resultado da lei da ação, como eu costumo dizer. Eu abordei uma pessoa que até, para ser sincera, não pus muita fé. Eu abordava toda a gente, mas não pus fé. Tipo, perguntei, pronto. A pessoa olhou, não me respondeu e disse-me assim: olha, eu vou dar o meu número e tu ligas-me segunda-feira. E aquilo, pá, foi a primeira interação deste género que eu tive, nunca tinha acontecido. Aquilo deixou-me ali um bocadinho de pé atrás. Mas também, o que é que eu tinha a perder? Não tinha a perder nada. Liguei e ele disse-me assim: olha, eu tenho uma empresa que está voltada para o turismo, trabalho com uma aplicação de reviews e tal, e queria que viesses cá falar do teu projeto e tal, e pode ser que consigamos arranjar alguma coisa. E arranjámos. A empresa chama-se Twisper e na altura ajudaram-me monetariamente. O outro patrocínio não foi bom um patrocínio, foi um apoio. Eu conheci um empresário que fazia eventos de networking e ele convidou-me para ir falar no evento dele, onde estavam outros empresários, outras pessoas com negócios próprios. Falei da minha história e nesse evento houve pessoal tipo, a contribuir monetariamente para o projeto e houve inclusive uma pessoa que me deu o número dela e disse: olha, próxima semana passa aqui, vou-te arranjar material de ciclismo. Arranjou-me roupa, arranjou-me garrafas, arranjou-me material de manutenção, arranjou-me tudo aquilo que tu possas imaginar. E assim foi. Ok, mas tu falas no patrocínio. Mas foi naquela, foi uma troca onde eles deram dinheiro e tu durante a viagem foste promovendo alguma coisa? Ou foi naquela de ok, vamos dar o dinheiro, estão uma história porreira e vamos apoiá-lo a chegar lá? Sim, foi nesse sentido. Eu falava muito desses dois patrocínios, nos stories e também no YouTube. Mas lá está, eu tinha 19 anos, eu não tinha público a seguir-me, não tinha. Era tudo novo. Então, olhando a esta distância, eles não puseram fé em mim nesse aspecto. Foi pelo projeto mesmo. Foi pelo projeto mesmo. Na altura eu achava que vou publicitá-los e eles querem, depois pode ser que venham outras marcas e apoiem e tal. E agora sou influencer e tal. E olhando a esta distância, não. Foi mesmo pelo projeto. Foi mesmo E pelo apareceu projeto. alguma a meio do caminho, quando viu que isto estava mesmo a acontecer? É. Era uma história que estava a malta a acompanhar. Apareceu alguém pelo meio? Ok, nessa de Andorra não, surgiu uma Decathlon ano passado. E voltou a surgir este ano. Não aconteceu para já, porque eu não viajo o tempo inteiro. Então eu Ok. acho que é injusto para a marca para estarmos aqui numa parceria, sendo que eu não estou a tempo inteiro. É uma coisa que é 2 meses, 3 meses, porque lá está. Eu até agora tinha a faculdade, só acabei a faculdade agora. Então, nas férias da faculdade era quando eu viajava. Então, não sendo uma coisa a tempo inteiro, eu prefiro chegar a 100% e dizer, ok, estou aqui, bora. Mas Então, então havia um acho que é por aí. pedido das marcas, era olha, durante este ano vais ter que fazer X. Ou era naquela de quando é que tu viajas? Viajas nesta altura? Nesta altura fala connosco e vamos-te patrocinar ou vamos-te facultar alguma coisa. Uhum. Como é que funcionava? Era nessa onda. Sim, Ah, nessa ok. onda. Ok, agora se calhar voltado à estrada. Bora. É porque há coisas que. Imagina, eu também já tive a oportunidade de fazer um pequeno mochilão, desci mais ou menos a Europa, fui da Polónia até Veneza. E há coisas Hum, que eu, quando um gajo é novo, está sempre aí, um dia quero fazer uma cena destas. E quando faz, aí estou a fazer. Como é que tu lembras de estar assim na bicicleta? Estou aqui, estou a pedalar e vou chegar a sim, Andorra e isto está mesmo a acontecer. sim. Deixa-me só perguntar-te, agora falaste, como é que tu foste da Polónia a Veneza? Opa, eu fiz Erasmus, estou lá. E nas férias Ok. da lei da Páscoa, eu e um amigo Uhum. juntámos. Olha, vamos fazer aqui uma pequena viagem. Vamos aproveitar estas 2 semanas. Estamos aqui nesta cidade. Começa a pegar nos Flixbus. Dá para ir para ali. Querem Wrocław, Praga, Budapeste. De Budapeste, Bratislava. Depois Ljubljana, Zagreb. E depois em Veneza, depois subiu-se outra vez de avião porque ia voltar para o segundo semestre. Pá, mas Ok. é uma coisa. É daquelas coisas que é mesmo. Era uma coisa que um dia quero repetir e vou dizer sério. E eu lembro que na altura convidei-te uma loucura e fiquei sempre na memória a tua história. Portanto, é que agora te convidei passado quê? Quase 3 anos. Uhum. E um dos meus objetivos, de assim, uma viagem
que é um objetivo de vida, é vir de Braga, da minha cidade natal, até à cidade onde eu estava na Polónia de bicicleta. Ok, E eu vou ok. fazê-la ainda, eu vou fazê-la. Tens que idade? Hã? Eu tenho 22. Tens que. Aí, tu nem és mais novo que eu. Ok, tá, estamos mais que na hora. Tipo, temos a energia toda. É verdade. Mas tu falaste nos 75 dias, agora estava a pensar, da Andorra. Tu estabeleceste, como é que fizeste um estudo? Opa, vou demorar 75 dias, ele faz X km por dia, depois chega a Andorra em. Não, como é que. Nada, nada. Foi o que calhou? Ah, Ou não? essa viagem de Andorra de que é de bicicleta porque eu saí de bicicleta e cheguei de bicicleta. Porque foi a coisa mais aleatória, mais. Sei lá, tudo aquilo que aconteceu nessa viagem foi uma mistura de irresponsabilidades que causaram uma sequência de histórias felizes. Ah, eu fui de bicicleta até Sevilha, depois, por causa de pressão dos meus pais, porque eu sentia que eles não estavam seguros e que era tal coisa, tinha 19 anos, eu era um menino. Ah, houve muita parte do caminho que fiz de autocarro, depois voltei à bicicleta, depois voltei ao autocarro, andava assim nesta mistura. Ok? Ah, a questão do tempo nunca foi. Eu sabia que em início de setembro eu tinha de estar em Portugal para começar a faculdade. Eu tinha saído a meados de junho. Portanto, eu teria aí 2, 3 meses para estar tranquilo. Não estava pressionado com o tempo. Então nunca foi. Nunca houve um plano. Eu tinha uma ideia de direção. Até hoje isto acontece. Tu não tens uma rota. A direção é o que a estrada te vai dizendo. Tu vais conhecendo pessoas e de repente tu achavas que ias para a Itália e afinal estás a ir para a Croácia. Isso aconteceu-me já várias vezes. E lá está. Tu não tens uma rota, tens uma ideia de direção. Mas diz uma coisa, mas tu saíste de Azeitão, tu já sabias mais ou menos para onde ias, tu falaste em Sevilha, dizias, não Uhum. planeaste minimamente, ok, de Azeitão, se vou para a esquerda ou para a direita, tenho de ir parar a Sevilha, depois de Sevilha, se vou para a esquerda ou para a direita, tenho de ir parar não sei onde, até chegar a Andorra. Uhum. Tinhas Ah, essas cidades, esses checkpoints já no mapa, ou não. sei que se a Andorra é para a frente e é para lá que eu tenho que andar. Agora se vou fazer Yeah, mais curva contra curva, yeah, exatamente. O que eu dizia era, ok, eu quero ir pelo sul de Espanha até Andorra. Porquê sul de Espanha? Junto à costa, tem praia, é quente, quero aproveitar a praia. Tem yeah. muita coisa. E depois, conforme ia passando nos sítios, ia fazendo pequenos desvios, de repente estava no litoral e ia para o interior. Depois estava no interior, já queria voltar para o litoral. Ou então continuava no interior. E variava muito, variava muito. Eu tinha a ideia de, por exemplo, passar em Gibraltar e eu não fui a Gibraltar. Tinha a ideia de passar, sei lá, em Malagueta e não fui a Malagueta. Essas pequenas cidades aí no sul de Espanha. Havia coisas que eu tinha ideia de passar e não aconteceram. Quantos quilómetros fazias mais ou menos por dia? Fazia uns 50, 40, 50. O primeiro dia eu sei que fiz 120. Foi assim uma maluqueira, uma 120. coisa para. Yeah. Como é que acordaste no dia a seguir? Morto, morto, morto. Zero preparação física. Não, estava morto, destruído. Porque lá está, foi o primeiro dia de uma viagem sem experiência, sem qualquer conhecimento, onde eu tinha peso excessivo, tinha uma bicicleta que não era a melhor, um ar de 26, pesada, 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 sem preparação física, como já te disse, e estava ali naquela de, hoje quero fazer 120 para ser o maior. Maior na minha cabeça. Depois correu mal. Ou seja, nunca era pelos outros, era sempre por mim. Eu queria sempre desafiar-me. E foi a partir daí que eu comecei, com o tempo, né? A perceber, pá, se calhar é melhor abrandar. E é a partir daí que tu começas a conhecer o teu corpo. Mas foste gerindo naquela de, ok, Sim, fiz 120, fui paro, vou fazer 50 por dia ou vou respeitar o meu corpo. Estás a perceber? Se calhar, sim, como é que sim, geriste depois a partir daí? foi a partir daí. Foi a partir daí. Eu percebi assim, não vou estar a fazer quilómetros só porque sim. Vou fazer aquilo que o meu corpo me pede. Se eu achar que tenho que parar, paro. Se eu achar que estou num lugar bonito e quero ficar aqui, vou ficar. Logo no primeiro dia deixa de me pressionar com a quilometragem. Ok. Ok, foi um bom professor o primeiro dia então. É. Essa viagem, em termos de histórias, eu tenho algumas bonitas, mas não é tanto pelas histórias, é pela aprendizagem que eu tive comigo mesmo. Eu pus-me em situações em que fui obrigado a aprender com os erros. E Que tipo foi, de foi situações? uma. Foi uma sequência de erros que me fez crescer bastante para no ano a seguir fazer uma coisa diferente, melhor, mais consciente, mas muito mais arriscada, digo eu, e com mais bagagem, sabes? Que me trouxe mais bagagem. Ok, mas que tipo de situações é que estás a falar? Que te fizeram aprender? Olha, coisas pequenas. Eu quero reforçar muito isto. Eu tinha 19 anos. Eu tinha 19 Ok. anos.
No terceiro dia eu perdi uma mochila que tinha, pá, tinha só comida, não tinha nada de valor, mas tinha bandeiras, as minhas bandeiras cozidas, como eu tenho uma nos dias de hoje. Pá, e ela tinha um valor sentimental tão grande para mim que quando a perdi chorei, bati à porta da casa das pessoas para pegar no carro e ir à procura dela, não a encontrei. Passados uns dias roubaram-me o telefone e eu já não tive aquela cena de chorar, foi tipo, ok, é só um bem material, bora resolver a situação. O que é que fui fazer? Fui vender garrafas de água para comprar o telefone. Entretanto, uma vez nos Pirineus, tipo, a corrente da bicicleta partiu-se e se calhar podia ter entrado em pânico porque estava sozinho no meio do mato. O que é que eu fiz? Simplesmente prendi a bike a uma árvore, subi o resto daquela montanha para fazer um trilho à boleia e voltei à boleia, arranjei a bicicleta. O que é que isto quer dizer? Essa viagem deu-me uma série de bagagem de desapego, de autoconhecimento, de aprender para onde é que cada energia é que deve ser filtrada. Ou seja, coisas que eu controlo. Controlo isto? Ok, bora pôr energia nisto. Não controlo? Ok, então não vale a pena me preocupar-me. Sabes? Foi tudo nesse aspecto. Foi muito mais Ok. autoconhecimento. Coisas que se calhar agora para nós fazem sentido, pá, mas naquela altura para mim não fazia sentido. Porque nunca tinha tido a obrigação, nem nunca tinha tido vivências suficientes para dizer, olha, se calhar tenho de ser menos materialista. E eu não me considerava materialista. E diz-me uma coisa, porque eu estava a pensar e vi, tu depois também tiveste outro método de ganhar dinheiro pelo que tu tiravas fotos às pessoas, certo? Sim, sim. Isso E a começou. pergunta, acho que é um Diz-me. somador das coisas. Tu vendes garrafas de água, também tiravas fotografias para ganhar dinheiro. Fazes mais algum só já agora? Chegaste a... Não. Ok, Eu quando vendi garrafas de água, só vendia garrafas de água. ok, diz-me uma coisa. Eu imagino então que o objetivo desse empreendimento seja, eu vou pagar a viagem. Se ganhar lucro, porreiro. E depois fazia-se uma viagem, que ganhaste com esse dinheiro, que é uma viagem, por um lado, minimalista. Tens uma bicicleta, não podes levar muita coisa, até porque senão vais-te atrasar a ti próprio. Exato. Como é que tu ficas depois, porque já fizeste algumas viagens assim, como é que tu ficas a pensar, porque eu penso, podes chegar à conclusão, ok, eu não preciso de nada, ou não preciso de muita coisa, para ter grandes aventuras, para ser feliz. Tu sentes isto? Ok. Sentiste isso em algum momento da viagem? Se podia já pensar assim, que é diferente até. Mas houve essa mudança de chave. Sim. Eu sabia que podia fazer grandes coisas com pouco dinheiro. E a partir do momento que eu experiencio isso, percebo que posso fazer com ainda menos dinheiro. Eu não sei se percebi bem a tua pergunta, mas no que toca, por exemplo, à questão de estar a fazer dinheiro, eu nunca tinha um target, estás a ver? Eu simplesmente dizia, eu a partir deste dia tenho que estar na estrada. Então eu aproveitava todos os dias para fazer dinheiro. Se eu faltasse algum dia, eu sabia que aquele dinheiro que não fiz ia-me fazer falta lá à frente. E que eventualmente eu tinha de fazer na viagem, tinha de estar preocupado com isso na viagem. Portanto, era uma questão de estar a adiantar todos os percalços cá para depois evitá-los lá. Era sempre nesse sentido. Acho que foi isso que perguntaste ou não? Foi, e também no sentido, mentalmente, como é que sais de uma viagem onde tu não... Tu vives com pouco, de certo modo, vives com a bicicleta e com Sim, aquela... e com o que és capaz de carregar. sim. Tu não, como é que tu sais de uma viagem dessas a pensar? Ganhas outra vez um para a vida, nem que seja em termos profissionais, barra materiais e outras coisas que tu possas dizer, olha, eu em termos materiais, sim, mas outras coisas também fizeram acreditar depois destas viagens que eu tenho feito. Sim, é assim. Eu acho que tu aí começas a dar valor a coisas que se calhar não vou dizer que realmente importam, porque isso varia de perspectiva para perspectiva, mas eu se calhar descobri aquilo que realmente me importa. Eu quero ser um colecionador de histórias e de experiências. Que é que adianta tipo, ter tudo, ter os melhores, sei lá, as melhores coisas, depois és uma pessoa que estás na rodinha dos teus amigos e não tens nada para contar, não tens nada para falar. Eu por acaso penso da mesma maneira que tu e eu dou um exemplo a brincar que assim falado parece mesmo de onde é que isto saiu, que foi nesse mochilão que eu fiz de dizer, era madrugada, estava em Zagreb, veio a polícia, estava eu a dormir na central de caminhonagem de Zagreb, estava todo molhado porque era um dia que andava a chover, tinha uns aquecedores, metia a roupa toda lá estendida, eu estava a dormir mesmo ao lado dos aquecedores que era para manter quente, e veio-me um polícia chatear porque eu estava a ver Suits, da série.
Ou seja, são essas coisas que eu também, na minha experiência, eu também fiquei, isto é incrível. É muito melhor tu teres histórias. Claro que, se um dia puderes ter uma grande casa, uma pessoa quer ter, claro que não, ninguém vai Claro, é que isso ser. é conforto. Claro, Lógico. queres estar mais confortável possível. Só que eu também penso como tu. Epá, tu teres histórias é uma coisa de. Se calhar é o melhor bem que tu podes ter. Sim, sim, sim. É a única coisa que ninguém te pode tirar. Tipo, os bens materiais. Os bens materiais, tu tipo, chegas a velho, eles ficam cá e muitas das vezes vão dividir famílias. Tipo, quantas famílias é que há aí que se chateiam por causa de heranças? É Entendes? verdade? Então, tipo, é muito mais fixe tu ires para o caixão, ou sei lá para onde, com coisas para contar e seres lembrado por este maluco fez isto, este maluco contou isto. E em vez de, se calhar, netos, filhos chatearem por causa da herança, vão-te chatear a ti. E boa, conta lá esta história, conta lá esta história, não sei se Yeah, estiveste lá, não sei onde. yeah, Pá, também acho yeah. que é brutal. Também acho que é brutal. E eu, por acaso, não sei se concordas comigo, porque eu, nessa viagem, chegou a uma altura que eu disse, pá, tudo é possível. Porquê? De um momento para o outro eu estava em Praga, no outro dia estava em Budapeste. Imagina, foi uma viagem que eu fiz com sensivelmente 300 euros, 350. Opa, é mesmo se calhar 2 semanas onde tu vais te limitar a viver. Ou seja, tens 5 Uhum. euros para comer, vais dormir aí no meio da rua se encontrares um spot fixe. Ou Yeah. seja, mas aquela sensação de hoje estás aqui, amanhã estás ali, hoje estás a ver isto, com pouco dinheiro, estás a viver cenas fixes, sem grandes chatices. Eu não sei se também tiveste, isto tudo é possível. Sim, sim. Deixa-me só completar o que tu disseste. Eu aposto que tu tiveste a sensação de que essas 2 semanas pareceu se calhar um mês ou 2. O tempo passou muito mais devagar, no sentido de tu estavas a viver tanto que os dias pareciam mais longos, ou não? Opa, não sei te responder, mas ainda hoje me lembro, começou assim ontem. Yeah, yeah, yeah. Uma coisa engraçada é que nos lugares, não é tanto pelos lugares, mas a experiência, quando a experiência é boa, quando o momento é bom, tu consegues te lembrar de pormenores que se calhar na vida normal não te lembrarias. Se eu te perguntar o que tu almoçaste ontem, se calhar não te lembras. Mas se eu te perguntar o que é que tu almoçaste em Zagreb ou o que é que jantaste em Zagreb, por exemplo, com o teu amigo, tu vais te lembrar. Porque foi a experiência. E eu te falas de gravar uma que eu até vou contar, porque esta é de rir. Tá? E então, são dias onde andávamos 20 km e dormíamos 3 horas, assim uma coisa. Pá, porque era mesmo o que Uhum. dava. Era no autocarro, Sim. era num hostel, mas era acordar sempre para estás a andar. E ele estava todo roto, eu fui com um colega, ele estava todo roto. E ele aí, pá, tenho que dormir. Eu, fazemos assim, vamos ao Mac. O Mac é em L, está aqui as caixas, é aqui, sentámos aqui numa mesa. Pedimos qualquer Uhum. coisa. Tu viras de costas para eles, deitas-te e eu fico a controlar. E o gajo começou ali a dormir, eu lembro, opá, comi uns nuggets. Mas esse momento eu Estás a ver? lembro-me porque nós saímos da central, já tiveste em Zagreb, tiveste na Já, Croácia, já. não foi? Tiveste em Sim, Zagreb. tiveste em Zagreb. Uhum. E estás a ver a central, pá, dá para ir a andar a pé, tem um jardim muito grande, um jardim que é o mais conhecido que é lá do estádio. Pá, Já nós sei. tínhamos ido Uhum. aí e voltado. E depois ele, pá, estou todo roto. Olha, fazemos isto e lá, e lá dormir um sono. Eu também tenho uma história porreira lá em Zagreb, também no McDonald's. Nós apanhámos, isto foi no verão, este verão que passou. Estava Ok? a chover bastante, estava assim um calor, mas tipo uma chuva tropical. Eu lembro-me que ficámos, sei lá, tipo umas 4 horas e estava tanta gente a entrar que o que nós fazíamos era tipo rodízio. Dávamos sempre a pedir uma cena de cada um para nos mantermos sentados. Tipo, caso contrário, tínhamos de ir embora. Então é isto, tipo, o McDonald's acaba sempre por ser o refúgio de qualquer viajante. Para dormir, para comer, para carregar telefone. Mas é mesmo internet, agarrar telefone, comer barato. Mas Yeah, eu lembro yeah, que tu falaste por causa dos gajos não te mandarem embora. Eu comer uma trinca, 10 minutos, contar e dar uma trinca, só para, sim, sim, só sim. para manter a imagem. Tu nunca saboreaste uma comida quando comes no Mac, que é quando estás pressionado nessas coisas. É verdade, é verdade. É Não, mesmo. mas foi. Mas diz uma coisa, se cá voltando aqui um bocado à estrada. Vai. Como é? Mas o que é que tinhas planeado? Tu saías e dizias vou montar a tenda ali, vou montar não sei onde. Como é que decidias essa parte? E até mesmo comer. Ok, Olha, eu não vou tinha um comprar plano. ao supermercado, qualquer coisa, já levo feito. Como é Uhum. que é o processo de decisões de vivência? Que sem dormir e sem comer ninguém sobrevive. Claro, isso acontece até hoje. Isto que eu fazer acontece até hoje. Eu tinha um orçamento de 10 euros por dia. Para que Ok? é que são estes 10 euros por dia? Não quer dizer que eu gasto 10 euros por dia, mas é a média.
O que acontece? Tenho 10 euros por dia para comer e para dormir. O que é que eu posso comprar com 10 euros? Muita coisa. E vai dar para vários dias. Massa, sal, azeite. Porque eu queria, era eu que cozinhava, não ia comer fora. Não eram gastos a mais, era desperdício a mais sem necessidade. E era tempo. Ou seja, para ser mais barato eu cozinhava para mim. Na questão da manutenção, pá, eu consigo minimamente fazer as coisas. Portanto, também já levava material de casa, então nesse aspecto estava tranquilo. Alojamento. Eu poupava mais para isso nas cidades grandes. Ou seja, de repente chegava, sei lá, a Bilbao. Chegava a Bilbao, tipo, eu não ia estar a ficar num jardim, sendo que é uma cidade grande. Então, já ir para um hostel é diferente. Cidades grandes é sempre mais seguro. Mas lá está, eu poupava nos alojamentos nas cidades pequenas. Ficava em parques de jardins, parques públicos. Ficava, por exemplo, na praia. A praia para mim é dos piores sítios para dormir porque é um barulhão do mar. O pessoal tem tipo uma ideia muito romântica de dormir na praia, mas tu quando estás sozinho com aquela tensão, com medo que apareça alguém, tu ouves qualquer barulho e o mar soa muito alto. Para mim é muito chato. Mas é isso, tu dormes em qualquer lado. Então era isto, tipo, dormia em qualquer lado, cozinhava para mim, só fazia jantar. Tipo, o que eu comia durante o dia era muito à base de bolachas porque tinha açúcar e era muita água. Até hoje faço isso. Sei que não é o melhor, mas pá, é o que é. Então era muito à base disso, o improviso. Ok. Mas tu falas em cozinhar. E depois para limpar, como é que limpavas? Porque tu não levavas produtos de limpeza, depois não. Ou levavas? Não, levava uma garrafinha de. Tipo aquelas garrafas de água com detergente, levava a Yeah. esponja e lavava. Andava sempre com água atrás, tipo, eu levo sempre 2 litros, deixava 1 litro para cozinhar e 1 litro para beber. Se eu conseguisse lavar a louça no dia, depois de cozinhar, encantados da vida. Se não, pá, metia no saco e logo nos arrascava. Mas então tu Nas fazes uma fontes, coisa no mar. deste. Hã? Tipo, estou a dizer nas fontes, na água do rio e assim. Eu devia me arrascar. Mas diz uma coisa, tu tiveste 75 dias no verão a andar de bicicleta só a beber 1 litro por dia? Mas depois, não. Isso é no fim do dia. Ou seja, eu chego ao fim do dia, Ok. eu tenho de ter 2 litros para mim, que é para beber, e 1 litro para cozinhar. E se der para limpar, para lavar as coisas. Não, claro que durante o dia eu chego a beber 5 litros de água. É absurdo. Imagino. É. E na parte de alojamento, como é que tu decidias? Olha, quer dizer, mas tu, isto que tu respondeste, ok, mas tu falaste na questão de chegaste a acampar em sítios numa casa abandonada e como é que tu ficas aí? Se aparecer aqui alguém, estou tramado. Não, eu costumo pensar da perspectiva de fora. Por exemplo, se estivesse à noite em Sagres, porque aqui isto foi em Sagres, e tenho uma casa abandonada, eu vou entrar à noite ali naquela casa abandonada, naquele descampado. Eu não vou entrar, não tenho sequer porquê ir lá. Então é tranquilo. Se alguém chegar e vir uma tenda, a pessoa vai fugir. A pessoa vai ter medo, vai achar que é alguém que está a fumar, que está. Sabes? Aquelas coisas que toda a gente pensa. São factos. Yeah. Já tive um problema com isso uma vez. Uma viagem que fiz de lá de Viana do Castelo até à Suíça, no norte de Espanha. Tive um problema. Eu estava a acampar num jardim público. E na altura, 2020, a pandemia estava tipo no auge. Então as discotecas tipo, estavam fechadas, não havia festas. Ainda por cima em Espanha. O que acontecia? O pessoal ia para a praia ou ia para os jardins de festa. Tipo, música e tal, beber e assim. E eu tive azar que foi para lá que esse pessoal foi, para esse jardim. Então eram tipo bem umas 3 e tal, 4 da manhã. E tipo, tinha lá 3 bêbados a gritar para a tenda, aproximarem-se bastante. E eu lembro-me que estava lá num estado de nervos, ali 40 minutos calado, cheio de medo. Sabes, ali quase em posição de ataque, tinha uma faca e tipo uma cena de. Pá, tinha um canivete e uma cena de ferramentas. Assim que eu senti que eles estavam a aproximar, tipo, eu abri a tenda, saí de lá a gritar, tipo, para me defender, né? E acho que aí foi se calhar o momento mais primitivo que eu tive numa viagem. Foi tipo um estado de adrenalina tal que nunca experienciei, nem nunca voltei a experienciar depois. Tipo, não te consigo explicar. Eu acho que tu, dependendo das situações, tu consegues testar e experienciar as coisas mais primitivas que o ser humano tem. E foi fixe experienciar isso. Mas eles só estavam lá a curtir, no fundo. Eles só foram para lá e no Não, não, não. Não. Eles tinham ido para lá curtir, sim. Depois viram a tenda. E nesses 40 minutos que estiveram lá a ver a tenda, eles tipo falavam para a tenda, gritavam: a polícia está a vir. Olha, mas vamos aí, vamos-te apanhar. E eu tipo sem fazer nada. Isto é espanhol. Ou seja, estava num país que não era o meu, longe de casa, sozinho de noite, sem saber quantos é que eram,
se eventualmente eu poderia ter corpo para eles, porque imagina que eles de repente Claro, vinham para cima de mim e eu não ia ficar ali, né? Então havia ali uma série de coisas que me deixavam nervoso, né? Estava sozinho. E não os via, eu estava às cegas, porque eu não os via. Não os conseguia ver antes de sair. Então lá está. Foi tudo muito na base de desenrascar, né? Tive sorte que eles depois acabaram por fugir. Mas lá está, depois de responder à tua pergunta, não é perigoso. Tipo, foi só essa questão que eu tive. Em 200 e tal dias de viagem no total. Como? Em 200 e tal dias de viagem no total que já fiz, nestes 3 anos, tipo, só tive essa questão a dormir na rua. E do resto nunca tive nenhum problema. Então estás a ter aí uma vivência bastante tranquila a viajar nestes postos. Sim. É assim, também parte da tua consciência. Também tens de olhar para os lugares e perceber. Tipo, é a questão de segurança, tens de analisar, né? Claro, e depois para uns, uma coisa, não é? Se calhar, que tu contaste agora, vai haver um campeão, pá, mas isto era só mais uns a querer picar e dormir na boa. Mas tu quando estás na situação é que tu percebes. É o que eu estou a dizer. Imagina estás tipo num Claro. país que não é o teu, à noite, sozinho, num jardim que à partida estava deserto, com 3 gajos bêbados, a quererem mexer contigo de alguma forma e tu ali às cegas sem saber quem são, o que querem e como é que são. Percebes? Ok, mas diz uma coisa, então, mas tu viajaste 9 países por bicicleta. Portugal, Espanha, tu foste até à Suíça, então, podemos contar com a Uhum. França, a Suíça, passaste por Sim. Itália. Passei por Itália, estive na Alemanha, passei em Andorra, Mas quais foram as tenho visto viagens? mais. Tu fizeste, ok, de Azeitão a Andorra, uma. Sim. Tu depois Uhum. foste até à Suíça, mas fizeste aí um bocado uma batota, não foi? Tu pegaste num avião e foste parar logo, não atravessaste, Não, não tens isso. não. Vou-te contar. Então vá, vamos por aqui por partes assim muito rápido. 2019, desde Azeitão, onde eu moro, até Andorra, no sul de Espanha, 75 dias. Ok? Depois, no inverno de 2020, férias da faculdade, eu fiz 11 dias, desde lá de Azeitão até Viana do Castelo de bicicleta. Não, Vila do Conde, de bicicleta. Nesse verão, no verão de 2020, eu já apanhei um comboio para Viana do Castelo e fui desde Viana do Castelo até à Suíça. Atravessei o norte de Espanha, atravessei França à boleia de autocaravana com um casal português imigrante da Alemanha, conheci na viagem, e eles levaram-me até a Alemanha. Viajei à Alemanha, cheguei à Suíça. Este 2020. 2021 comecei a percorrer a Itália com o objetivo de chegar à Grécia, que é fazer os Balcãs de bicicleta, mas acabei por ficar só por Itália. Entretanto, a bicicleta foi roubada ao fim do mês. Passado um mês, voltei depois para lá, ou seja, a bike foi roubada em Itália. Fiquei um mês em Portugal a vender garrafas de água para voltar a viajar e voltei para a Itália, só que desta vez com a mochila às costas. Este verão fiz uma viagem com um amigo, só de mochila também, Ah, ok. 2022. E esta viagem de mochila com o teu colega foi até onde? Ok, eu fiz com ele até à Croácia, até Dubrovnik, e depois de Dubrovnik eu segui sozinho para a Europa Central. E intencionas fazer assim uma viagem fora da Europa? Ou pelo menos começar se calhar a pisar mais nos países eslavos? Até porque imagina, agora tivemos os andamentos que foram de Portugal ao Qatar e demoraram cerca de 60 dias, não foi? Foi uma coisa Acho que assim. foram 50, não, eles tinham 50 dias para chegar ao Qatar. Sim. E eu não acompanhei a série, por acaso. Mas quando tu ficas a olhar, e eles demoraram 60 dias para ir de Portugal ao Qatar, e tu dizes, ok, então quer dizer que em 2 meses eu consigo fazer uma aventura pá, que arrebenta com a cabeça de qualquer um? Sim, lógico, claro que sim. Ou seja, eu não estou a dizer com isto que aquilo que eles fizeram é fácil, não é isso que eu estou a dizer. Mas Sim. tu consegues, dependendo da forma como tu viajas e daquilo que são os teus objetivos, tu consegues fazer grandes distâncias em pouco tempo. Ou seja, eu nunca tive a pressão do tempo. Ou seja, eu ia parando e aproveitando, de repente ficava tipo, sei lá, 5 dias numa cidade e estava ali tranquilo a viver aquilo. E eles não, eles foram, eu vi a série, eu acompanhei tudo, eu estava no Patreon deles até. Aí, tipo, eles iam com o objetivo do Qatar, ou seja, eles estavam numa maratona de boleias, eles chegavam a apanhar boleias à noite, e não é aconselhável apanhar boleia à noite. Então, sim, claro que dá para fazer em pouco tempo, mas vai depender sempre daquilo que é o teu objetivo. E foi de levar aquilo que eles fizeram. Esquece. Foi Investimento. incrível. Ainda por cima, eles foram, começaram 3, mas acabaram 4. A missão, e eu acho que consegui concluir se eu fosse sozinho, se calhar 50 dias, sobrava tempo.
4 é sempre mais difícil, depende sempre. Sim, 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 sim. Lógico, lógico. E depende sempre do teu aspecto. Depende sempre do teu aspecto. Vamos pegar no exemplo deles. Tu estás a parte dos nomes ou não? Felipe, Não, tens o Duarte, que é aquele mais loiro, era neste que eu ia pegar. Tens ok. depois o Francisco, tens o Bruno, que era aquele de óculos, e depois tens o Stima, que foi o que se juntou com eles na Turquia. Eu estimo, ok. Como é que é o que é mesmo. É ele, é o Estima e qual é o nome E o do. Francisco, É o e o Francisco, Francisco, ok. Eu disse Felipe, mas aquele estava mais moreno. contemporâneo. Sim. O que é que isto quer dizer? Ou seja, onde é que eu quero chegar com isto? Muitas das vezes não é só tu estás sozinho, é a tua aparência, é o teu aspecto. Se calhar, por exemplo, se tu estás com uma camisola de Portugal, já a pessoa já vai saber a tua nacionalidade, já vai fazer ali tipo, um raciocínio rápido e vai parar. Eu abuso muito da bandeira de Portugal, da camisola de Portugal, para ter esse tipo de privilégios. Tenho aqui várias histórias com isso, depois se quiseres eu conto. E até mesmo com o teu aspecto. Por exemplo, esse Duarte, o Duarte, eles contaram no vídeo, o facto de ele ser mais loiro, ter olho mais claro, é logo diferente de um aspecto de se calhar de um europeu do sul, ainda por cima naquela zona da Europa onde eles estavam, onde existe muito problema com refugiados, com a imigração, entendes? E essa questão dos refugiados é uma coisa que é muito é muito atual lá, eles vivem muito esse problema, então tudo isso conta, o contexto, a forma como tu estás vestido, a tua aparência. Ok, e agora fizeste-me lembrar, até foi no Maluco uma vez, e foi um casal que fizeram uma viagem à volta do mundo, assim à boleia. E isto acontece para os dois Uhum. lados, porque também eles contaram lá situações de, ok, aceitaram-lhe dar a boleia, mas chegaram a olhar para o condutor e dizer, pá, não, olha, afinal não queremos. Também acontece um bocado para os dois lados. Claro, Então, no lógico. fundo, o que tu aconselhas a quem quer fazer estas cenas é, pá, vamos aproveitar um bocado o estereotipo de turista, de mochileiro, que é um gajo porreiro, um gajo boa onda e Uhum. só está mesmo para viver. Lógico, lógico. Mas isso para dizer, é sempre para os dois lados. Eu nunca aconteceu recusar uma boleia, mas há quem o faça. Eu nunca tive esse azar, ou essa sorte, não sei. Mas se um dia acontecesse, eu ia recusar. Porque, porque é tal coisa. Não deves julgar pela aparência. Mas há uma série de sinais que tu inconscientemente reparas e te faz dizer vou entrar ou não vou. Te faz questionar, vou Claro. entrar ou não vou. E quem diz que não, e tal, não se julga pela aparência. Julgas pela aparência. Claro que sim. Claro que sim. Oh, E, e isso é uma arma, é uma defesa. claro, isso é. Isto é daquelas coisas que, pá, não é super bonito, não, mas não há muito a fazer. Claro, Os estereótipos existem por alguma razão. É que se vês alguém de farda na rua, vais estar mais propenso a pedir-lhe ajuda a ele do que uma pessoa que esteja vestida lógico, normal. lógico, lógico. E tá tudo bem com isso. Está tudo bem com Claro, isso. O problema passa quando tu começas a fazer disso algo, ou seja, algo recorrente. Percebe o que eu quero dizer com isto? Uma coisa é uma situação, é em situações diferentes. Por exemplo, esta questão da boleia é uma situação muito específica. Situações do dia a dia é outra coisa. Claro que não podemos generalizar. claro, até porque estas questões de aparência também deve ser num caso muito extremo, não é uma situação. Uma pessoa tem uma dúzia de tatuagens. Hoje em dia também já é uma coisa corrente, é só. Sim, Uma sim, pessoa pode sim, estar sim. vestida mais sombria, outros mais claros, outros mais alegres. Se calhar deve ser só mesmo em questões muito extremas que a aparência vai contar. Claro, claro, claro. Até porque Claro, depende sempre da imagina, situação. imagina, tu falaste na camisola de Portugal. Imagina, então, ok, tu usaste e abusaste disso como disseste, pá, fizeste bem. Agora, imagina o caso de um homem todo engravatado pedir boleia. Por um lado até confundo uma pessoa. Aí já tem outro significado. Outro significado não, outra leitura. Tu aí já vais desconfiar. Porque é que uma pessoa de fato e gravata, de terno, que é associada a cargos altos, está na estrada a pedir boleia. Das duas, uma. Ou é golpe, ou está a precisar mesmo de ajuda. Percebes? Ou seja, Claro, tem tudo uma leitura. Há ali uma série de fatores. É o que é. É a vida, tipo, é normal, está tudo bem com isto. claro, claro. E diz-me uma coisa, e para quem quer começar a fazer uma viagem? Quais são os pontos? Diz, olha, está aqui uma checklist. Primeiro, antes de saíres para fazer uma viagem de bicicleta ou à boleia, leva isto ou prepara isto. Ok. Pá, eu costumo dizer muito isto, que é, não adianta ter vontade se não houver coragem.
O que é que poderia ser uma checklist? Pá, aí vai, pegaste-me agora. Pá, para a bicicleta, tu não precisas dos melhores materiais, tu não precisas ter o melhor, tens de ter a vontade e tens de ter o espírito aberto. Acima da vontade e do material, tu tens de estar aberto à experiência, estar aberto ao acaso, estar aberto ao tempo, porque o tempo é muito relativo. É muito relativo, é tudo muito relativo. Tu, no fundo, tens de ter abertura de espírito. É isso. Agora, se tu me perguntares em termos materiais, pá, leva, leva coisas para estares o mais independente de terceiros. Estares o mais autossuficiente no sentido de, por exemplo, levas painéis solares para não dependeres se calhar, do McDonald's para parar para estar com Ok. energia, com eletricidade. Eh, para não parar sempre a pedir água, leva só 2 garrafões de água, 2 bidões de água, por exemplo. É muito por aí. Primeiro que tu tens de olhar para ti e conhecer-te minimamente, perceber qual é que é o teu objetivo e o teu target. E a partir daí tu vais-te moldando. Ao longo da viagem eu fui deitando muita coisa fora, porque no início eu achava que fazia falta e depois no fim estava só ele para o espaço. É um processo, não é tanto no antes da viagem, é durante a viagem. Que tipo de coisas é que mandaste fora? Olha, roupa, Ah, roupa, ok. tipo t-shirts, sei lá, era muito à base de roupa, assim, olha, material de cozinha. Eu houve uma vez que levei uma frigideira e pá, de ter frigideira fora porque não fazia falta. Coisas que ocupam espaço e peso. E eu, por acaso, e agora também, se calhar, na minha opinião, hoje em dia na roupa, até uma coisa muito descartável. Isto porque eu lembro-me, levei pouca roupa. Tive 2 semanas, Uhum. uma mochila pequena. Ok, eu levei camisolas e tudo bem. Mas chegou uma altura que eu precisava de comprar meias, que as minhas ficaram todas rotas e estavam. Pá, estavam imundas. E eu fui ao IKEA Uhum. comprar um par de meias. Pá, uma coisa, 1 euro, 1 euro e tal. Mas, Yeah. mas eu nunca mais me vou esquecer. Aquelas meias foi a melhor coisa da viagem. Porque imagina, ao Uhum. fim de tu andares, pá, 10, 11 dias, 20 km, meteres umas meias lavadas, aí foi uma sensação. Parece par, mas foi incrível. Sim, sim, tu dás valor a pequenas coisas, a coisas tão banais, tão simples. É verdade. E até isto estendo, eu fui exemplo das meias. Mas camisolas, se calhar, igual. Tu tens uma camisola. Ok, vais aguentar aí uma camisola. Dando 2 semanas, tens 3 camisolas, que é uma usas, outra era de ontem e a terceira é para usares amanhã. E andas a fazer esta troca. Ao fim de 2 semanas, aí por 5 euros, compras mais 3 pares. Sim, 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 por aí. Uhum. A minha questão da roupa era mesmo o espaço. Eu não era que não usasse. Não era, exatamente, era porque não usava até. Era porque não usava. Eu estava sempre naquela de se tenho a oportunidade de lavar, vou lavar. E quando digo lavar, não era parar tipo naquelas lavanderias self-service. Era de repente tinha água, punha dentro de um saco, punha detergente, lavava ali à mão, estava bom, secava na bicicleta, siga, estava bom. Era sempre nesse aspecto. Eu nunca tive necessidade de estar a comprar roupa no caminho por causa disso. Mas percebo. Eu sei precisasse faria o mesmo. É um bom life hack para viagens. Sim, 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 sim. Mas tu falas e também fica se calhar a sugestão. Isto ouvi também no Maluco Beleza, o Pedro on the Road, sabes quem é? Sei. Aham. E eu, mas o Pedro on the Road, ele mandou uma e eu pensei, pá, isto realmente é incrível. Isto realmente está muito jeito, que é uma tripla. E tem momentos, tu estás no McDonald's, eu estava com o meu colega, nós salvámos o telefone, mas imagina que ele tinha levado o computador, não sei o quê. Apenas tens um sítio para me colocar, metes uma tripla, já podes meter toda a gente. Todos os Sim, aparelhos que tens já podem ser carregados. sim. Eu ando sempre com uma também, desde o início. E uma coisa que eu uso muito também, mesmo nas viagens de bicicleta, é aquele aparelho para pôr no lugar do isqueiro do carro, para carregar o telefone. Ah, Já me ok. deu jeito em viagens de bicicleta. Porquê que havia dar jeito se eu não tenho isso na bicicleta, como é lógico? Pá, há sempre coisas. Por exemplo, de repente se conhece alguém e ficas ali, sei lá, uma semana com aquela pessoa e estão ali a passear e ela tem carro e mora ali, sabe? Com um local, uma pessoa local, sabes? Acontece muitas vezes estar dar uso a essa peça. Por exemplo, Ok, olha, essa não. Mas faz sentido. Até mesmo para que se calhar epá, quem viaja de carro à boleia, uhum. a maior parte do Isso pessoal é, pode isso não é. ter. E se tiver, Não, não, olha. mas isso é imprescindível. Para quem viaja de à boleia, ter essa peça é imprescindível.
porque nem todos os carros têm USB. É impossível isso. Ok, não, isso é realmente é bem pensado. E diz-me uma coisa então. Tu viajaste em 9 países de bicicleta. Qual Uhum. foi o mais difícil andar de bicicleta? Ou o mais fácil neste caso? Itália. Ou foi tudo muito igual? Não, 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 nada a ver. Itália é muito complicado. Itália, eu não sei qual é que é a cena de Itália, mas há muito caminhão na estrada. Tu, por exemplo, e Itália está numa zona central da Europa. Portanto, há muita coisa a acontecer. Portanto, as vias de comunicação tinham de ser melhores. E, por exemplo, numa Alemanha, numa Holanda, por exemplo, tu tens muito caminhão na autoestrada. Agora, na estrada nacional, tu tens muito caminhão. É tipo, é absurdo. As bermas são curtas, tu levas razias a toda a hora, é muito perigoso. É muito perigoso. Nesse aspecto, para mim, a Itália foi o pior. Mas tu andavas muito então pelas estradas nacionais ou metias-te às vezes pelo meio da cidade? Qual era o teu Não, trajeto? Tinhas preferência não, pela era sempre. estrada ou Não, tinha não? de fazer pela estrada. Tinha de usar as nacionais, claro. Claro que de vez em quando aparecia, entrava nas cidades e andava nas cidades, lógico. Mas era só quando ia visitar de propósito aquela cidade. Era quando eu queria ir lá realmente. Quer ver? Ok, então, e tu falaste em Itália, mas em que zona de Itália? Porque já falas em No Central, norte. mas a Itália está praticamente no meio do mar. Não, não, falo do norte de Itália. Do Eu norte. comecei a Veneza. No norte de Ai, Itália, conhece a sim. Veneza? Sim, eu comecei a ver essa viagem de bicicleta lá na Itália. E a ideia era ir até à Grécia, fazer os Balcãs, tipo a Eslovénia, Croácia, Montenegro, Bósnia, Montenegro, Albânia e depois a Grécia. E acho que, calma, Albânia, Macedónia e Grécia, assim é que é. E pá, na altura gostei daquele ambiente e tal, não foi tanto pela cidade de Veneza, mas foi tipo pelo ambiente, pelas pessoas, e decidi ficar só em Itália. Comecei a descer em direção ao sul e aquela zona norte de Itália, lá está, é central. Sim, É sim. central, tipo, a parte norte de Itália é a parte mais rica, economicamente mais forte do país. Então tinha de ter outro tipo de cuidado, outro tipo de estrutura, percebes? Ok. E não tem. E daí eu dizer que para mim causa alguma estranheza. Ok. E agora, olha, voltando atrás, tu falaste na camisola de Portugal te ajudou muito. Se Uhum. queres contar algumas histórias, em que é que te ajudou, onde Opa, é que foi decisiva? aí, epá, aí eu tenho muitas. Epá, Então ok, conta. vou-te dizer que me vieram já à cabeça. Eu ando sempre com a bandeira de Portugal na bicicleta e eu estava em San Sebastián, a última cidade antes de chegar à França, na fronteira entre Espanha e França, e estava parado junto à praia e passou esse tal casal português imigrante da Alemanha que estava a viajar de caravana. Eles viram a bandeira de Portugal e vieram falar comigo. Convidaram-me para jantar com eles. Passámos o dia a seguir juntos, convidaram para ir para a caravana deles, tipo, almoçar e tal. Passámos aquele fim de semana inteiro juntos a passear. Entretanto, eu sigo o meu caminho, eles seguem o deles e, curiosamente, passado um dia, encontramos na mesma cidade em França, sem sequer combinar. Encontrámos por acaso. Eles já me tinham convidado para ir para a Alemanha com eles na caravana e eles voltaram a perguntar e eu disse, pá, vamos e vamos aproveitar isso e vamos até a Alemanha juntos. Nessa viagem para a caravana. Não, aquilo tudo demora muito pouco tempo, só que nós demorámos uma semana porque íamos parando para visitar. Porque E tu, encontraste. tu tens muitos exemplos de imigrantes que vão da Holanda ou da Bélgica, por exemplo, ou da Suíça, para Portugal e chegam num dia. Coisas assim loucas, claro, Claro, mas claro. assim sem parar num dia. Tu É. pares a Portugal 24 horas chega. Sim, sim, sim. Dá aí uns 2000 km, 2000 e tal. Ok, e diz-me uma coisa, tiveste assim alguma surpresa de alguma cidade, tanto pelo aspecto negativo e pelo positivo, disseste, epá, não estava nada a contar que isto fosse assim tão bonito, fosse incrível, e mesmo, o mesmo pelo aspecto negativo, dizer, epá, estava a contar com mais. Ok. Ah, assim, em termos de aspecto, tipo a cidade, só a cidade, eu nunca vou com expectativas, porque eu não costumo pesquisar. Ou seja, eu já cheguei a um ponto que diga assim, eu vou daqui até aqui e não pesquiso nada pelo caminho. Tipo, mesmo em Portugal eu não pesquiso. Eu tenho ideia só de, ok, em termos de natureza e parques naturais, o que é que tem, porque o que me move mesmo é a natureza. A cidade depois acaba por ser mais um plus, mas não costumo pesquisar. E, portanto, nunca tenho grandes expectativas. Se tu me perguntares, em termos de experiência, o que é que me surpreendeu mais, posso dizer que se calhar uma pequena cidade em Espanha, no sul de Espanha,
chamada Rávia. Era tipo uma cidade de turismo, de férias. Como é que Era para é? passar lá só uma Rávia. Rábia. J-A, yeah, Javea. Pá, uma cidade não tem nada, é só de festa. E calhou, fica ao pé de Benidorm, Alicante, por aí. Ok. Ahm, yeah, passei lá, era para ficar uma noite, e dia a seguir ir embora. Conheci um pessoal e acabei por ficar lá 19 dias. E a experiência foi tão boa com eles, tipo, estávamos todos os dias juntos. Acabei depois por me encontrar com eles em Madrid, nessa mesma viagem, porque eles eram de lá. E no mesmo ano fui passar a passagem de ano à casa deles. Tipo, eles convidaram para ir passar a passagem de ano na casa deles. Então é mais nesse aspecto, tipo, que me surpreende. É sempre as pessoas, não é tanto pela aparência da cidade. Claro que se for, tipo, pela cidade em si, posso dizer que Viena da Áustria, tipo, se calhar a cidade mais bonita da Europa. Florença, acho que é muito underrated, porque é, tipo, só a cidade que tem 1/3 de toda a arte que faz parte do património da Unesco. Ou seja, É 1/3 sério? do património. Está todo naquela cidade. Mas tu A sabias, Florença é tipo, falas em deu a céu Florença. aberto. Diz isto. Isso é a expressão que eu uso e tal, um museu a céu aberto, por acaso. E é, efetivamente. É. Eu também já estive em Bari, em Lecce, mesmo ali mesmo no sul. E olhei Uhum. para aquilo e digo: epá, isto é uma cidade, aqui não se passa nada. Das 3 às 5 está toda a gente a dormir a sesta. Mas isto é lindo. É. Principalmente Lecce é Sim. muito bonito. E super calmo. É. Mas estavas a falar em Florença. Não sei se sabias, existe um síndrome que acontece dos viajantes com a Florença. Que é a malta vai lá, consome aquela arte, fica estupefacta com aquela arte, com aquela qualidade e vem a pensar: pá, eu sou novo Picasso. É. Isso acontece. Porque- Tens esse síndrome de cidades, pá, o mais famoso é o de Estocolmo, graças à Casa de Papel. E também tens Uhum. um que é o de Jerusalém, que a malta sai e fica a pensar: não, eu sou o novo Messias. Ok, ok. Nunca tinha ouvido. Mas faz sentido. Mas faz Pá, bem sentido. mas que é, ficares assim no Florença a dizer: pá, agora a minha vida tem que ter uma pitada de arte. Sim. Sim. Agora pensando bem nisso, sim. Porque eu dei por mim. Pá, isto é bem engraçado. Eu dei por mim, eu estava lá sentado a ver o pôr do sol e tal, naquela praça lá para cima, e estava uma senhora a desenhar, tipo a paisagem. E eu dei por mim, voltei lá no dia a seguir, estava eu a desenhar. Pá, ficou uma grande porcaria de ter aquilo fora. Mas dei por mim a fazer isso, tipo, a ter a experiência. Mas tu Mas já falas faz Florença. sentido. É uma cidade já com muitos artistas, da malta. Ou calhou, ou é uma coisa normal que tu vais a outra cidade qualquer e vais ver alguém a pintar o pôr do sol, ou também tem, a Não, Florença tem esse peso de essa não, cultura. tem. Muita Tipo, malta. é, sim. Eu costumo dizer para quem estudou arte ou quem está muito ligado a essa área, a Florença é obrigatório. É obrigatório, não há hipótese. Tu respiras, tu a cada canto, tu vês alguém a fazer alguma coisa. E não é só a pessoa que está a vender a sua arte, é a pessoa que está ali a desfrutar da sua própria arte. Entendes? Tu vives aquilo. É, cada recanto é bonito. É impressionante, a sério. É outra energia. Esse pessoal que tu falas de arte, muito à base da pintura, vês alguém a esculpir, vês alguém a compor É a qualquer base do desenho. coisa, É a mais no base do desenho. desenho. Sim, esculpir, não, esculpir acho que tens de ter outro tipo de recurso, eu acho, mas não, Opá, esculpir não, não. também não sei, pá, para fazer olaria não precisas de muito. É uma mesa que gira e vá. Sim. Sim. Não, mas não, não que eu tenha visto, não. Não que eu tenha visto. Mas tu encontras muito. O que tu encontras muito é tipo desenho, grafite, vês também muito. Grafite, é? Aham, tipo na parte da caricatura, quando digo grafite não é na parede. É tipo Ah, grafite, tipo spray na tela e assim. Tu ok, vês tudo, desenhar mas com o tudo à spray. base da mão, tipo no desenho da mão. E depois tipo tudo o que varia daí. Mas esse grafite não é o mesmo grafite que vemos nas paredes, com Não, frases, não. é outro quadro qualquer, só que é com spray. Sim, exato. Então destas viagens, foi a tua cidade favorita, Florença, de certo modo ou não? Aí eu não tenho. Aí eu não tenho. Se tu me pedires um top 5, eu não te vou dizer o top 5 com base na beleza da cidade porque eu não consigo. Eu vou-te dizer com base na experiência que eu tive com as pessoas ou sozinho. Eu posso fazer já aqui, eu posso dar aqui um top 5 rápido Então e força. contar assim uma história de repente. Um top 5 tipo sem pôr por ordem especificamente. Dubrovnik foi a última cidade que eu tive na Croácia, foi com um amigo. Decidimos a ir numa excursão do barco, que era o último dia juntos.
Então decidimos, bora fazer despedida aqui. E foi impressionante. Conhecemos uma família brasileira com quem depois estivemos na noite desse dia e na noite a seguir. Partilhámos tipo essa cidade juntos, foi muito fixe, foi muito fixe. Foi essa rádio, essa história que te contei com esses Yeah. espanhóis. Por exemplo, essa questão, por exemplo, de San Sebastián até Biarritz e depois Biarritz na Alemanha, até a Alemanha, com aquele pessoal, com aquele casal imigrante lá na Alemanha também, na caravana. Também digo que está tipo top 5. Em Rimini, uma cidade que fica na costa italiana, ao pé de San Marino, Como é onde roubaram a bicicleta. Rimini. Aham. Ok, Conheces? ok. Conheço o nome. Ok, só de festa também. Parei lá porque já me tinham falado daquilo que era bonito e ficava junto a uma zona onde gravaram uma série da Netflix que eu acompanhei, que era Summertime. Pá, muito bonito aquilo. E conheci lá um pessoal também italiano e curiosamente depois de roubarem a bicicleta nós tínhamos ficado amigos assim. Éramos amigos. Era um amigo diferente, era tipo mais para sair. Estávamos ali tipo Ok. assim na praia, mas tipo, era mais para sair. E quando eu disse que me tinham roubado a bicicleta, eles disseram: ok, larga o hostel, vem para a nossa casa e fica aqui o tempo que tu quiseres. E não havia nada assim para. Não tinha por que o fazer, percebes? Porque éramos amigos da noite, vá, digamos. Mas eles roubaram-te a bicicleta no hostel, então? Não, eu tinha ido a San Marino e deixei a bicicleta lá em Rimini, num estacionamento, coisa para deixar as bicicletas, num parque de bicicletas. Quando lá cheguei só tinha o cadeado, tipo, estava cortado, tinha sido quebrado. E entretanto consegui recuperar a bicicleta, uma grande história, mas já não estava em condições, tipo, tinha de voltar para casa. E contei-lhes ele, comentei com eles e eles disseram para ir para a casa deles. Curiosamente, o verão passado não. O ano passado, agora nesta altura, faz agora um ano, eles foram para Portugal, lá para Lisboa, e tivemos a sair todos juntos. Também foi muito fixe. Eu não sei se paraste, mas aqui acho que há um aspecto em comum, que é tudo cidades festivas. Não é, Praticamente. acho que não, acho que não é por isso. Acho que não é por isso, até porque eu não sou muito de sair. São Não, não cidades. estou a dizer que foste sair para a noite, só que Sim, sim. Dubrovnik, que falaste de Rimini, Ravia, Rávia, quer dizer, Aham. são tudo cidades que são conhecidas pá, por festas. Sim, sim. Se calhar É verdade. até foi porreiro, porque se junta, porque vai malta que está descontraída, só está ali também a viver o momento, e juntas-te tu que também estás ali a viver o momento, pá, cruzam-se e pá, criam-se boas relações. Mas diz-me Lógico, uma coisa, lógico. Nunca mas como é pensei que, nisso. Bem visto. mas como é que tu estabeleces estas relações? É a malta que muitas vezes, ei pá, está o gajo ali a viajar e tal, português, porreiro, vamos ter com ele. Ou também tens de dar um primeiro passo para ir conhecendo Não, malta. eu sou muito desavergonhado. Eu vou na cara de pau e meto-me com as pessoas e falo. Com esse pessoal lá em Rávia, eles estavam a jogar vôlei e eu disse: bora, posso jogar convosco? E eles: bora, vem. E ficámos amigos. Com esse pessoal aí de Rimini, tipo, foi um rapaz que era amigo. Pronto, ele é que me apresentou esse pessoal todo, que estava comigo no hostel. Ele estava a estudar, estava a fazer um mestrado lá e por algum motivo tinha ido para o hostel, não me lembro porquê. Ok? Fui para o hostel e pá, ele já tinha alguns amigos, apresentou-me a eles e começámos a sair todos juntos. Essa de Dubrovnik também foi tudo no acaso. Eu sou muito na cara de pau, tipo, mesmo na vida normal já sou muito aberto tipo, para falar com o pessoal, então não, nunca foi um problema. E acho que, eu vou dizer sério, também te falas de ser desavergonhado e por um lado às vezes é. E eu também na minha viagem, no meu mochilão, também concluí que para uma pessoa fazer uma viagem destas, pá, tens de ter lata para certas coisas que Claro, não tens nada. Pá, pior não ficas. Ou seja, só tens a ganhar. Como é que só tens a ganhar? Perguntando. Para muitas sim, coisas de opá, posso usar isto e a malta vai ficar ok, podes. Cenas assim. é, é, é verdade. Então, isto até porque eu lembro uma vez, porque eu tive com o meu colega em Bratislava, foi em Bratislava. Uhum. Ou foi em Ljubljana até. Não, foi em Bratislava. E nós só ficámos lá um dia. E ele estava com uma mochila 3 vezes maior que a minha. Porque ele ia Ok. voltar para Portugal. E eu lembro-me, olha, dá-me cá a mochila. Que eu vou. Porque íamos andar 20 km como normal, só que desta vez íamos ter a mochila, porque não íamos ficar nenhum hostel, porque chegámos de manhã e íamos chegar à noite. E eu lembro-me, olha, está cá a mochila, está aqui um hostel, não está?
Cheguei lá, uma mochila à frente, outra atrás. Opa, estou aqui a viajar e tal. Posso deixar as mochilas no hostel? Ela fica a olhar para mim, a rapariga da recepção. Mas estás cá? Eu, não, só estou aqui a querer, a querer pousar porque eu já vou embora. E ela, ok, podes deixar. E estas coisas que, pá, parecem simples. Ou a questão de, também já aconteceu, não ter nenhum sítio para ficar. Isto até no Porto. E eu estava em Braga e fui e vim de comboio. Pá, fui na altura só passear. E tinha perdido o comboio, ou seja, só daqui a 40 minutos é que ia haver um novo. E entrar lá, haver um hotel ali à beira, entrar na recepção como se nada fosse, pá, só para estar lá, porque senão ia ficar o frio. E estas coisas, é mesmo assim, uma pessoa tem que ter lata para ganhar qualquer coisa. Sim, sim. O não está sempre garantido. Eu tenho uma história muito fixe desse género que tu contaste. Lá em Dubrovnik, eu estava com o Martim, que era com o meu amigo lá, que fez Sim. 3 semanas comigo de viagem, e estávamos numa zona, aquilo era praia, era rocha, mas que fazia parte de um resort que lá estava, e nós simplesmente entramos como se aquilo fosse tudo nosso. Entramos com a confiança. Eu costumo dizer, tu tens de entrar com a confiança nos sítios. Se tiveres a confiança certa, ninguém te vai dizer absolutamente nada. Foi o que aconteceu. Estávamos lá e tal, e havia uma entrada direta para o resort, sem segurança, à porta e sem barreiras. E eu lembro-me que tipo, queria ir à casa do banho, fazer no 2 e não ia fazer no mar. Então o que aconteceu? Vou entrar. E ninguém me disse nada. Entrei com a maior das confianças e fui ter com o segurança e perguntei onde é que era a casa de banho. É por aqui. Fui, fiz o que tinha a fazer e mantive-me lá dentro. Aproveitei a piscina interior, aproveitei a piscina, fui àquela parte do jacuzzi que eles também tinham. Tinha matrecos, tinha ténis de mesa, tinha tudo. Simplesmente com a confiança, percebes? Foi só dizer, perguntar alguma coisa, como se eu fosse hóspede lá, sabes? E aproveitar ao máximo como os outros todos que lá estavam. Isto para dizer, vai muito em conta com o que estás a dizer. E agora vais deixar também contar esta. Porque eu também Vai. tive uma parecida. Isto foi na altura, pá, estava no Dubai. E foi num dia que eu fui ver o Hotel 7 Estrelas. Mas eu não sabia que o Ok. Hotel 7 Estrelas é ali no meio do mar e tens uma ponte. E essa ponte só passa quem é hóspede, ok? Pá, para manter a privacidade, para não ser algo mesmo de fácil acesso. E eu fiquei, Yeah. pá, fogo. Eu acho que sou capaz de entrar. Eu olhando bem para os lados, eu vou ser capaz de entrar. E qual foi a solução? Opa, na altura olhei, ainda aqui não há maneira. Mas fiquei com aquilo na cabeça. Foi-se andando. Foi-se andando à volta. Está um grande hotel também. Aquela zona tinha que acompanhar aquele hotel de 7 estrelas. E eu fiquei, pá, vou tentar entrar pela porta e vou assim a campeão. E não deu. Deu até um certo ponto. Mas não deu. Não, porque os gajos começaram. Deu até um certo ponto, mas foi quase nulo. Então a minha estratégia qual foi? Vou por baixo. E tinha um segurança. Eu lembro-me de estar a andar assim, meio apressado naquela day, pá, tenho que fazer qualquer coisa. E viram para ele, olha, disseram-me que aqui há uma casa de banho, estou mesmo aflito, pá, não me deixaram entrar. E ele ficou a olhar para mim naquela, mas aqui há alguma casa de banho, sequer? E ele é capaz de ver lá para cima. E ele não percebeu. E eu entrei dentro do hotel. E depois foi naquela de, tudo bem, tal, estou aqui. E depois às vezes inventar desculpas, aqui não havia não sei o quê, para começar também a perceber o que é que havia naquela zona e o que é que não havia. Ia para a esquerda e dizia, aqui não havia não isto. E foi fazendo assim este jogo de esquerda para a direita. Quando dou por mim, consigo passar pelo hotel, entro num elevador que vai dar direto ao parque de estacionamento. O parque de estacionamento não tinha ninguém por acaso, ninguém estava a controlar naquela hora. Fui andando, cheio de confiança, como se estivesse ali, como se tivesse pago 1000, 2000 euros por noite, como qualquer um. Quando dou por mim, estou numa praia que não é do Hotel de 7 Estrelas, mas está mesmo à frente do Hotel 7 Estrelas. Eu fiquei, aqui só mesmo na base da confiança consegui. Caralho, mas é isso. É isso. Eu conheço muitos viajantes que uma coisa que costumam fazer, não é que costumam fazer, mas de vez em quando fazem, é ir a hotéis à parte do pequeno almoço, vão lá, perguntam qual é que é o quarto, eles dão um número qualquer, apontam e vão embora e comem. E depois vão-se embora. E não são dali sequer. Não é muito bacana, é verdade, mas já vi fazer. Nunca fiz, mas já vi fazer. É daquelas que... Também pensasse, se correr mal, só tens que o pagar. Se correr mal, o que é que pode acontecer? Foges? Ou paga. Pois. Ou paga, sim. Tu se não te quiseres sentir assim tão mal, faz isso e vamos dizer que o pequeno almoço era 15 euros. Dá 5, fica de gorjeta. Sim.
Sim, sim. Para não dizer isto tão mal. Bom, vai evitar isso. Opa. Ok, ok, eu acho que tenho aqui mais uma. Mas estavas a falar na altura quando estavas a falar no top 5. Até. E um top 5, mas na negativa. Ui, epá, se calhar Até, algum negativo. Diz. espera aí, se calhar para formular a pergunta, estiveste em vários países. Isto até podes abranger sem ser os que andares de bicicleta. Naqueles Uhum. de. Porque podes ter ido num turista normal e teres ficado a pensar, pá, eu se estivesse aqui a ver de bicicleta não me ia safar. Quais são esses Yeah. países que não gostaste assim muito? O Brasil. A Eu sério? estou no Brasil agora. Sim. O Brasil é. Eu tenho muita vontade de viajar à América do Sul. Muita. E antes de ir para cá eu queria muito fazer isto de bicicleta. Nos dias de hoje eu admiro quem o faz de bicicleta porque não é fácil. Pensa numa estrada repleta de caminhão. É absurdo. Tipo, nunca vi tanto caminhão junto como vejo aqui. Foi o que eu estava a dizer há bocadinho. Tu aqui não tens ferrovias, não tens caminhos de ferro. Então tudo o que é comércio, transporte de mercadorias, grandes mercadorias, é feita na estrada. E as estradas que tu tens não são muitas, não tens muitas vias de acesso. Tens uma, que é a BR, vai do sul, da cidade mais a sul até à cidade mais a norte, pelo litoral, que é a BR-101, depois tens uma pelo interior, e que são lotadas. Tipo, tu para chegar da cidade só tens uma via. E as outras vias que tu tens secundárias demoram horas. Mas quando digo horas, tipo, são bastantes. A noção Ok. aqui de distância-tempo é muito diferente da nossa. E depois não é só isso. Não é só a questão do caminhão. É a questão das bermas. É a questão... há sempre um caminhão tombado. É perigoso para quem viaja de bike. Tu não tens as bermas, como já te disse. Não tens este tipo de estrutura. É perigoso. E quem o faz, eu admiro bastante. É difícil. Mas em termos de pessoas, já não vês o mesmo, ou vês? Como assim, em termos de pessoas? Em termos de pessoas de. Porque tu, como falaste, o teu top 5 cidades foi tudo na base das experiências que os locais proporcionaram. Sim. No Brasil, já não vês esse tipo de complicação. Ou vês, achavas que os brasileiros também não tinham de dar muito a mal, de certo lado, por certo. Pá, os Não. brasileiros, quando digo Não. brasileiros é muito difícil, porque em Portugal são 10 milhões de pessoas, no Brasil são 220, ou seja, de um momento Sim. para o outro pode tudo variar. Sim, não, mas o povo brasileiro é muito tranquilo. O povo brasileiro é muito calmo. É tipo, calmo no sentido de muito descontraído. Eles não. Eu não sei até que pá. Isto aqui vai depender muito da perspectiva, mas eles não pensam muito no amanhã. Se eu estou tão bem, então ótimo. Amanhã logo se vê, amanhã é outro dia. Eles vivem para o agora. E isso faz com que o ambiente seja muito leve, sabes? E tu sentes isso em qualquer lado. Em qualquer lado. E então, nesse aspecto, sim, as experiências com, com o pessoal aqui e até fora brasileiros, porque há muito brasileiros espalhados pela Europa que são muito boas mesmo. Mas esse pensamento vai desde o norte para o sul? Ou só estás a sentir nessa tua região Não, que, eu não conheço- estás no sul agora? sim, pronto, eu não conheço outra nacionalidade, tipo norte, centro e assim. Mas é algo que é comum. Isso é uma, e tu vês, tipo, tu não precisas de conhecer tipo, todas as regiões para tu perceberes que isto é o ADN do brasileiro. Claro, claro. Está escrito, tu vês, mesmo que os brasileiros que estão em Portugal, o contacto que tu tens com eles, ainda por cima tu que és de Braga, a cidade mais com É maior o que tem comunidade que andar a correr brasileira. mais. Sim, portanto, sabes E como é que sim, é. o brasileiro é aquilo, é o estereótipo que toda a gente já conhece, é boa onda, praia e do samba. E nada Sim. pode correr mal com isso. É um povo muito tranquilo, é um povo muito tranquilo. Mas E é um país, é um grande país. Acho que eu recomendo muito. Sério. É eu, muito bonito. É uma diversidade, uma coisa. E a história. Tipo, tem muita coisa, a sério. O Brasil é maior que a Europa. O Brasil é maior que a Europa, portanto, nem digas só nada. aí tu E depois tem cada vês. tesouro. A Amazónia não está. Ainda não foi toda descoberta, vamos dizer assim. Ainda tem muita coisa por Sim, descobrir. a Mata Atlântica que é aqui nesta região onde eu estou, tipo, há muita parte que é mata nativa, onde não teve sequer contacto com o homem. E esta zona onde eu estou Ainda é não? muito povoada. Não. Tens muito aqui. Inclusive, tu tens comunidades indígenas aqui. Para o brasileiro é muito, pronto, é normal e existe até um Claro. problema com
com os indígenas e tal, mas isso é política, não vou meter nisso, mas para nós, europeus, é algo que é fixe de ver, tipo, é história, sabes? É diferente, é Claro, claro. completamente diferente. E diz uma coisa, tu já estiveste também noutros países da América do Sul? Estiveste no Paraguai? Estiveste na Argentina? Aham, sim. Tiveste mais algum? Não, foram só estes. Foram só estes? Ali nestes 10. E também sentes o mesmo? Difíceis acessos, pessoas top? Ou já há umas diferenças? Sim, não, sim, sim, sim. A região do Paraguai, a região do Paraguai tive só naquela parte mais comercial, é onde o pessoal onde há muito contrabando, onde o pessoal vai fazer compras e tal. Na Argentina, não tanto. Mas acaba por ser muito o mesmo. Eu não te consigo dar uma opinião formada aí. Tenho que conhecer mais. Mas foste de bicicleta ou foste, vamos dizer, como turista normal? Pode ser como turista normal, sim. Não foi de bike, ainda não meti a bike cá. E acho que nunca vou meter, para ser sincero, mas bem, nunca sei Mas dizer cá nem na foi. América do Sul ou no Brasil vais-te aventurar? Não, eu quero entrar na América do Sul. Eu tenho um sonho que é arranjar uma carrinha, modificá-la cá e viajar na América do Sul. Tu não me digas isso que eu também tenho. Esse também é um dos meus objetivos, por É acaso. muito fixe. É É um incrível. ambiente. A América do Sul é outra coisa. Tipo, tu podes cair de paraquedas aqui que num raio de 50 km tu tens algo incrível para ver. É muito bonito. É mesmo. E depois outras questões, até mesmo a própria facilidade de. No Brasil falam português, nos restantes países da América do Sul falam espanhol. Yeah. E Uhum. há isso até é um bom ponto, porque pode estar na Alemanha. Pá, na Alemanha, se calhar, não é o melhor exemplo, porque é um país muito desenvolvido, mas esses países, se calhar, menos desenvolvidos, como a Roménia, as Bulgárias, ires para lá e agora para falar inglês. É. Ter É. essas dificuldades. Sim, sim. É verdade. Aqui esquece. Aqui tu podes falar o melhor inglês do mundo. Não te vai adiantar nada. Aqui ninguém fala inglês. Fala pouca gente inglês? Não, aqui o inglês aqui é muito fraco. O inglês na escola aqui é muito fraco. Aquilo que eu tenho perguntado ao pessoal aqui, eles dizem tudo o mesmo, que é só verbo to be, verbo to be, verbo to be. Porque eles têm uma hora de inglês por ano, por semana na escola. Isso não é nada. Diz-me uma coisa. Tu, certo, estás aí há quanto tempo já agora? Estou há 2 meses. E, tu certamente já encontraste diferenças em certas coisas, mas tu falaste aí na escola. Tu já Sim, sim. encontraste muitas. Não há nada. Não estou a perguntar nada do outro mundo, mas esse sentido, falaste de verbo to be. Pessoalmente, diferenças do ensino que notaste, ok, isto é diferente aqui, é diferente ali. Foi essa do verbo to be que tu notaste mais ou mais alguma? Não, isto é muito à base daquilo que eu vou perguntando. Não é experienciado, percebes? Tipo, Ok, ou ok. seja, não é experienciado na primeira pessoa. Eu não estou lá tipo, na sala a ver, sabes? Ah, mas há coisas que me vão contando que eu noto que é diferente. Não sei se é para melhor, mas é estranho. Tipo, nota dali se calhar há uma margem de progressão maior, sabes? Tipo, tem mais passos para dar. Percebes? Onde estou a querer Pois, chegar? isto é porque é o que toda a gente sabe. No Brasil, um grande ponto sempre em debate é a escola pública. Que Sim. não é melhor, opa, mas infelizmente é a realidade do Brasil. Olha, se Uhum. calhar também falando um bocado no Brasil, tu Diz-me. conheceste o Elizer, da Vida Infinda. Sim, sim. Como é que é Mano, ele? pá, ontem, pá, ele é tipo, a minha maior inspiração para. Foi a minha maior inspiração para começar a viajar, começar a criar conteúdo. Ele, em janeiro, tinha-me começado a seguir lá no YouTube e ontem começou-me a Oh, seguir lá no Insta. E fiquei bué da contente. seguiu-te Mas ontem. se calhar pode não querer dizer nada, mas pá, fiquei bué da feliz. Então seguiu-te ontem ele. Sim, sim. Aí foi uma festa. Porque Oi, eu dou muito valor a isso. Tipo, eu dou tu não muito consegues valor. comer nada com ele? Ele dá sempre de um lado para o outro. E só nos cruzámos uma vez, 2 vezes em Portugal. Então, mas de vez em quando falamos. Ah, nice. É bom. Mas diz uma coisa, porque o Elizer, ele efetivamente. Não é. Eu não vou dizer toda a gente, mas eu acho que assim destes viajantes, ele deve ser dos mais famosos
Não, ele é o mais No famoso, Brasil sem e por dúvida. tabela em Portugal também. Sim, sim. Deste estilo de viagem, ele é o que tem mais seguidores, sem dúvida. Longe. Mas diz uma coisa, tu inspiras-te muito nele, há quanto tempo é que o segues? E como é que o descobriste? E disseste, pá, olha, o que ele está a fazer eu consigo aplicar e viver. Eu comecei a segui-lo quando ele tinha menos de 5.000 subscritores. Portanto, foi mesmo muito desde o início. Foi mesmo És das muito desde o antigas. início. Sim, sim, sim. Acompanho tudo, 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 tudo. Como é que eu apanhei? Foi numa altura que eu andava a ver. Foi, vai de encontro àquela conversa que eu comecei no início, que era queria fazer um mochilão. E comecei a pesquisar isso no YouTube e apareceram os vídeos dele. Ele tinha pá, aí 4 ou 5 na altura. 4 ou 5 vídeos. Pá, subscrevi, comecei a ver e pronto, depois continuei a acompanhar. Ah, mas foi isso. Foi muito isso. Depois ele criava conteúdo e eu disse: vou fazer igual, também quero começar a registrar. Porque a minha motivação nunca foi para fazer para os outros. Eu vejo o YouTube como um álbum de vídeos, sabes? Eu sei que daqui a uns anos eu vou estar com os meus filhos e estar, olha aqui, fiz isto, e eles estão a ver. Acho que são privilégios que essa geração tem. E eu percebo, e tu fazes bem, e efetivamente o YouTube começou assim, o YouTube começou como um Instagram, só que de vídeos. Pá. Tanto é que o Sim, primeiro vídeo é do criador e é Mia Tazoo. Mas eu percebo, é um bom ponto. Mas também o YouTube hoje em dia também é uma ferramenta incrível. Porque permite, claro. imagina, no caso do Elizer, permite a ele fazer as cenas que ele gosta, Uhum. conseguir criar uma boa narrativa em cada vídeo e através de, como o vídeo é bem feito, muita malta vai ver, através do AdSense e futuros patrocínios. Hoje em dia também é algo. Lógico. Eu não sei como é que tu abordas o YouTube, disseste, opa, fazes bem, acho que é uma maneira inteligente, tens assim uma galeria de vídeos, mas se calhar Pois é. também fazer de um modo em que vou tentar atingir o maior número de público possível, para tirar Claro, se calhar o máximo rendimento, não sei se estás a perceber. lógico. Eu não, se eu dissesse que não queria ter muito público, estava a mentir. É Claro, lógico, claro. sim. Mas não faço disso uma pressão, não é uma pressão. Aliás, tu fores ver os números nunca tiveram tão baixos. E não faço disso uma coisa tipo um bicho de sete cabeças. Claro que me preocupo com a edição, me preocupo com a qualidade de imagem, mas faço para mim. Faço para mim. Depois o que vier, o que vier é lucro, lógico. Mas entre ter público e não ter, claro que prefiro ter público. E quem diz que não está a mentir. E Ninguém diz uma, perde tempo a criar, a ter a ideia, a editar e a produzir para ele. Não, isso não existe. e diz uma coisa, já aplicaste muito do que o Elizer disse, e eu digo isto porque a primeira vez que eu ouvi falar nele foi quando ele esteve em Portugal e muita malta reagiu ao friganismo. Sim, E diz uma coisa, tu já aplicaste isso? O não, que é que tu nunca. achas? Nunca precisei. Nunca precisaste? Nunca precisei. Mas não vou dizer que. Não sei, pá, depende da situação. Se calhar há uns anos eu diria que faria. Hoje já digo que depende da situação. Opa, mas isto é engraçado. Tu conheces o Pedro on the Road e eu lembro uma vez, já não me lembro de onde, acho que foi num podcast dele, que ele tem próprio, o Desassossego, e ele está a falar, e fez sentido. Ele fazia um friganismo, só que em vez de comer, era através de bebidas. E eu só fiquei, isso é um bocado nojo. Mas ele deu-me um bom ponto que foi, vamos dizer que eu não te conhecia. Pá, estávamos na noite e tal, estão a falar, aí, pá, estás a ver, aí posso beber um bocado. Pá, e às vezes ia malta, deixa, olha, bebe aí. É a mesma situação, eu não tinha lado nenhum. Mas e acabas por deixar beber e beber na boa. E ele diz que era a mesma situação. Sim, foi nesse ponto de vista já. Bem visto. Só que se calhar é aquele ponto de ainda há muitos preconceitos dentro da nossa cabeça que não permitem. Eu Não, e também estou depois a não é só falar, isso. mas não Tipo, faço nada assim. a questão depois também é assim: será que tenho necessidade disso? Claro, Aí claro, falou das imagina. bebidas, aí já é diversão, é diferente, mas no caso do Eliezer, era que ele era mesmo necessidade. Aquilo que tu vias não era fake. E na altura, quando eu tive com ele, eu perguntei-lhe: aquilo não era fake, aquilo era real. Todo aquele início dele acampar, dele só ter 1 euro por dia, quando ele fez aquela série por dia, de 1 euro por dia por Portugal, aquilo era real. E ele estava mesmo quebrado. E aí se fosse isso, olha, se fosse bem, até porque pá, Sim, é ele, isso. eu não é que acompanho muito, mas se falar, começaste a falar, eu lembro-me de ver alguns vídeos dele na altura e ele viver, pronto, ele devia estava em Lisboa, acho que sim, não era? Ele tinha estado no Algarve, de vez em quando ia a Lisboa, mas era muito no Algarve.
Eu sei que ele Ok. passou na viagem dele, tipo, por Lisboa, assim. E teve no Sim, Porto e mas tal. é o que eu quero dizer. É, me lembro-me até ver os vídeos dele e ter aqueles problemas que hoje em dia todos nós já sabemos, os problemas da habitação em Portugal, dele Ah, sim, partilhar casa. sim, sim, Olha, sim. Ah, mas isso é uma realidade, tipo, isso é uma realidade que quase todo brasileiro passa. Tipo, sim, isso são, e é hoje em dia factos. até Ele simplesmente mostrou isso. claro, claro. Então já o conheceste. E tens assim mais alguma inspiração em termos de viajantes ou é ele é o maior? Não, assim, inspiração foi ele. Não via outro. Eu via um brasileiro que era o Aldo Lamel, que estava a Como? fazer a volta ao mundo. Aldo Lamel. Ele era daqui também do Sul. Ok. Estava a viajar de bicicleta pelo mundo, estava a mandar os vídeos para o YouTube também. Mas ele não é muito ativo, então eu vi a série toda dele, mas depois também parou. E ele ainda gostava de mandar a meter foto, a meter vídeos, uma viagem que foi quase há 10 anos. Mas enfim, tenho aqui outro que é, mas que já faleceu, não sei se conhecias, era o Jesse. Tinha um Aí projeto eu chamado Should I Stay? era eu chorar assim com o que levava ao cão. Com, com o cão. Yeah, ele era daqui de No Balneário. Kombi. Ele era daqui de Balneário. Não sei, eu vou-te mostrar aqui uma fotografia. Tu, tu vais meter imagens ou não? Vai, tem vídeo. Ai, ok. Ok, então calma, assim mostro já também. Olha aí. Isto é um mural que fizeram aqui para Em ele. homenagem. É homenagem porque ele era daqui. Então foi tipo a prefeitura que fez homenagem para ele. Pá, muito trágico, muito trágico. Mas ele era uma inspiração também. Era uma inspiração também. Eu conheci-o através do Eliezer, tipo quando eles se juntaram no México. Pá, e tenho um que já falaste, os andamentos. Não vou dizer que são uma inspiração para viajar porque já viajava antes, mas tipo, gosto muito, muito, muito. Acompanho-os bastante, bastante mesmo. E hoje em dia eu acho que esse tipo de criação de conteúdo até é muito porreiro. Porque te mostra, no certo lado é possível. É possível tu fazeres. Imagina, ou tu conheces, aí agora estava a falar o nome, mas ele é conhecido pelo arroba que é o 196 sonhos. Sei é o Anderson, sei. Uhum. Exatamente. E ele viajou o mundo inteiro. Ok, que ele tinha já algum dinheiro, algum bom dinheiro de parte. Acho que ele tinha cerca de 30 mil euros. Mas, Sim. mas é como ele diz, eu amei, eu descobri maneiras de monetizar e continuar a viver uma vida, não sei se é uma vida porreira, porque eu também não acompanhei muito, mas uma vida que lhe permitiu viajar o mundo, literalmente. Sim, 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 sim. É verdade. E diz-me uma É coisa, tal coisa, tu vais viajando e vais aprendendo. As coisas vão acontecendo na estrada. Tu vais percebendo que se calhar dá para fazer desta forma. Também é muito através da tentativa e erro. E é pessoal que se deu bem, aprendeu, soube aplicar e agora está bem. O Eliezer também. Há e muitos diz-me uma assim, coisa, tens muitos agora, assim. tu falaste em tentativa e erro e também falaste um bocado em dinheiro por causa de com quanto ele começou. Tu vendeste garrafas de água e as fotos. Sentiste Uhum. alguma diferença? Disseste, olha, é mais fácil ganhar com as garrafas de água do que Claro. com as Sim, fotos. lógico. Sim, sim, Qual é sim. mais? Olha, Mas com qual é que é mais é, fácil? foi a Com as margem de lucro fotos? é muito maior. Sim, sim, sim. Imagina, vou dar aqui valores. Uma garrafa de água na altura estava a custar 12 cêntimos. Agora não sei quanto é que está. Mas estava a 12 cêntimos. Eu comprava mesmo marca branca. Vendia a 1 euro. A margem de lucro era 82. 88 cêntimos, aliás. Está 88 cêntimos. Com as fotos, cada fotografia a mim custa-me, acho que é 80 cêntimos. Custava 80 Ok. cêntimos. Se eu conseguir vender a 5 euros, eu tenho uma margem de lucro por foto de 4,20 euros. Se eu conseguir vender 10, a margem de lucro vai ser muito maior. Ou seja, o lucro vai ser muito maior se eu vender 20 garrafas de água, 30, sei lá. Assim, matemática rápida. Percebes? É muito mais fácil. E uma coisa que eu fazia com as fotos era, além de vender o porquê, né? Eu não tinha um valor específico. Eu dizia que as pessoas pagavam o que quisessem por elas e era isso que me ajudava a viajar. Ou seja, eu vendia o porquê e fazia com que as pessoas atribuíssem o valor da minha história à foto. Mas diz, ok, faz sentido. Então, mas usaste muito a técnica das fotos? Ou usaste mais e usaste as garrafas de água? Não, não, não. A partir do momento que as fotos e a câmera começaram a entrar tipo, na forma de fazer dinheiro, as garrafas de água desapareceram por completo. Eu comecei a fazer isso do ano passado, pá, em novembro de 2021. Comprei a câmera para o canal 9 e consegui começar a viajar
só com isso. Vendia, como te expliquei, vendia lá em Lisboa. E depois nesta viagem que fiz com o Martim, eu tinha um orçamento para a viagem toda. Estourei o orçamento em 3 semanas, porque aquilo que nós tínhamos planeado era uma coisa e o que saiu foi outra. Nós tínhamos planeado fazer à boleia e acampar por aí. Acabámos por fazer de transportes e a ficar em hostel. E isso fez com que o meu dinheiro acabasse. Quando chegámos à Croácia, o Martim foi para casa e eu fui para a Áustria. Comecei a fazer dinheiro na Áustria, andei pela Áustria, pela República Checa, fui à Eslováquia, estive na Holanda e estive na Bélgica. E nesses países estive a fazer dinheiro para voltar a viajar. Só que depois houve uma série de acontecimentos fizeram com que a viagem não continuasse e pronto. Mas eu, depois de estar com 13 euros na Croácia, eu voltei a fazer dinheiro suficiente para continuar a viagem. Só a tirar fotografias. Ok. Mas a malta aceita muito, porque uma coisa é. Vamos dizer então em média 5 euros pela foto. Uma coisa é dar-te 1 Uhum. euro. Outra coisa é 5. Ou seja, não são grandes valores, não, mas são 5 vezes mais no fundo. Sim. Ou seja, Essa dificuldade compensava. o quê? Essa dificuldade de ser um valor maior acabava por compensar ou não fazer grande efeito. Sim. Sim. Em Portugal eu nunca cobrei um valor específico. Mesmo a turistas. Não eu fazia. Mas, por exemplo, na Áustria, na Holanda, eu cobrava 5 euros por foto. Aí já tinha um valor específico. Ouvia mais nãos. Mas se calhar fazia mais dinheiro em menos tempo. E Ah, isso é? permitia com que eu pudesse continuar a viajar e aproveitar a cidade. Ou seja, eu visitava a cidade e trabalhava ao mesmo tempo. Mas diz uma coisa. Tu. Porquê é que decidiste meter um preço fixo nessas? E também outra pergunta é. Vamos dizer, estavas ali na praça e lembravas, Sim. tá, vou a esta pessoa, ela ajeitou aqui à do lado. Como é que tu escolhes as pessoas? Eu não escolho. Eu vou a todas. O não está sempre garantido. Não, mas vais a todas, imagina. Estão duas pessoas a andar lado a lado, não tem nada a ver. Tu falas com uma, vais falar já com a outra. Ok. Ok, Das ok, duas, ok. uma. Das duas, uma. Ou abordo logo as duas ao mesmo tempo se elas conhecerem. Eu evito fazer isso para não ser estranho para as duas. E até para dar atenção, a atenção certa porque o interesse é meu. Portanto, evito abordar as duas ao mesmo tempo. Falo com uma. Se ela disser que sim, muito bem, tiramos a foto. Vou logo atrás da outra. Atrás, tipo, não vou ser o chato, mas tipo, já faço um caminho de repente para falar com a outra pessoa. Portanto, eu vou a toda a gente. Eu vou a toda a gente. E porque os 5 euros? Estava num país onde se ganha mais, onde o custo de vida é mais alto, portanto 5 euros era um preço justo. E eu precisava. Eu só tinha 13 euros comigo na conta. Não tinha mais nada. Só tinha 13 euros e duas cenas de fotos. Com 20 fotos. Tinha de me desarrascar. Porque como estou num país onde o custo de vida é maior, o salário mínimo é maior, o salário médio é maior, 5 euros não seria nada. Mas diz-me Estamos uma a falar de coisa. país que ganham 2 mil e tal euros, quase 2 mil e tal euros de ordenado mínimo. Na Holanda é 1700. Mas diz-me uma coisa. Não ficas sempre com aquela sensação de. Vocês podem dar o que quiserem. Usavas a mesma estratégia que usaste para Portugal e os outros países. Não ficavas Sim, sempre naquela, olha, se calhar este era capaz de me ter sacado 10 euros. sim, sim. Mas era uma questão de consciência. Era uma questão de consciência. Se eu tinha um critério para uns, não ia ter para outros, sabes? Mesmo que resultasse, não Não, ia gostar. mas eu estou a falar, não tem que ser de olharmos para uma pessoa, não estou a dizer, estás na Holanda, a dizer, para esta pessoa peço 5 euros, para esta não digo valor na iminência que ele me vai dar mais. Estou a perguntar desde o início se não ponderares dizer, ok, estou na Holanda, ganha-se mais, ou estou em Viena, ganha-se mais, posso usar os 5 euros, que ok, é um preço fixe, mas também posso ir naquela de se vocês quiserem dar mais, podem dar mais e há uma grande probabilidade de alguém, porventura, te dar 10 ou. Não, se isso acontecesse, a pessoa tinha de chegar lá sozinha. Já aconteceu várias vezes, até mesmo em Portugal. Olha, inclusive houve um casal italiano que estava a viajar de bicicleta que pagou 20 euros pela foto. Eu ia dizer que davam o que quiserem. Pagaram 20 euros pela foto. Uma coisa tipo assim pequenina, assim deste tamanho. Ok. É de Polaroid. Portanto, Polaroid, já, está aqui, que é em cima. Já, estou a Aí ver, o estou a câmera. ver, estou a ver. Já. Ahm, Portanto, não, nunca tive essa. Se a pessoa quisesse dar mais, a pessoa dava, não era preciso ser eu a dizer. E conseguias.
só na curiosidade. Vamos dizer, não sei, se calhar tu fazias na expectativa de preciso hoje, eu preciso de 50 euros. E batias os 50 euros, ias embora, ou aproveitavas o dia. Como é que tu fazias esta gestão da tua necessidade de dinheiro? Quanto é que conseguias mais ou Ok. menos por dia, por hora? Ou estabelecias um objetivo? Chegaste lá, Andor, ou Sim. ficavas lá a dizer, está a correr bem, vou ficar? Yeah, sim, é exatamente. Eu estabeleci um objetivo e depois, claro, haviam aspectos que haviam sempre variáveis. Por exemplo, em Viena, eu dizia assim: ok, eu tenho de fazer 150 euros hoje. Tenho de vender tal foto para fazer 150 euros hoje. Se estiver a correr muito bem, vou continuar. Se não estiver a correr tão bem, tenho de fazer os 150 euros obrigatoriamente. A não ser que pá, não dê mesmo e aí é outra história. Mas tenho que fazer 150 euros obrigatoriamente. Se der mais, encantados da vida. Mas eu também estava lá para aproveitar, para visitar a cidade, para conhecer, entendes? Até não queria fazer disso uma obrigação, não queria matar a cabeça nesse aspecto. E se calhar agora estou a pensar, até pode ser um bom pretexto, até para conheceres pessoal, porque eu não sei se já te aconteceu de faz a tua abordagem, tu vendes a tua ideia e a pessoa fica, olha, pá, muita porreiro, anda comigo, anda connosco, já te aconteceu esse tipo de aventuras? Sim, tenho muitas histórias dessas. Lá em Lisboa aconteceu, por exemplo, com um grupo de irlandeses. Eles disseram: olha, não tenho dinheiro para a foto, mas pede aí uma cerveja para ti e então nós vamos conversar. Tivemos ali bué de tempo à conversa, foi muito fixe. E mesmo com mais pessoal assim da minha idade, conheci lá. Eu conheci muita gente, na verdade, com quem eu ficava depois a conversar. Eu fiquei tipo por horas, estava a tirar fotografias, dava por mim falar horas com as pessoas e entretanto já tinha passado o dia. Acontecia algumas vezes. Era muito fixe. Conheci muita gente. Claro, isso é sempre aquelas coisas que. Essas são aquelas coisas que vão ficar, porque vamos dizer que passaste fome naquele dia, pá, já passou. O que ficou realmente foi a foto. A fome, se passaste fome ou algum desconforto, claro, uma fome normal, não é? Sim, Já sim, sim. passou, agora ficas com as histórias. Mas tu não ficavas naquela, é pá, eu sei, é muito porreiro, vou ter aqui histórias, vou viver num momento porreiro, mas vou porque se calhar 2 horas posso fazer algum dinheiro. Não pensavas nisso, fazer esta gestão? Não, não, nenhum, não. Não, por acaso não. E nem te consigo justificar porquê, mas não. Ok, ok. Porque eu estava a viver tão aquilo. É tal coisa, eu não me estava preocupado com. Preocupado com o dia da manhã, mas não fazer isso uma opção, sabes? Não era uma coisa de. Agora, tipo, bora fazer mais. Tipo, estar ali naquela sede, sabes? Ok, e diz-me outra coisa. Tu falaste em 150 euros em Viena. Também estabelecias as metas mediante o sítio onde estavas ou não? Aham. Ou era só Sim, em necessidade? Amsterdão. Em Amsterdão eu punha 200 euros. Ok. Yeah. E conseguias batê-los facilmente ou era na Sim, batia última? sempre. Não, não, batia sempre facilmente. Batia sempre facilmente. E em Lisboa, eu chegava a ter a meta de 350 euros por dia ao fim de semana. E bateu. Com garrafas ou com as fotos? Com as fotos. Mas diz-me uma coisa. Tu, principalmente em Lisboa, em Portugal, que é onde passaste mais tempo, não havia malta que ficava. Ainda estás cá. Estás a perceber naquela de. Uma pessoa pensa, ok, vou-te dar agora e tu daqui a pouco já deve estar a Sim, ir. Imagina o que é, sim. dou-te agora, passar 2 semanas ainda estás a pedir. E ela não fica, ei, estou a ser escamada. Yeah. Acontecia isso. Já te Sim, aconteceu? acontecia isso. Claro que aconteceu. Aconteceu. Mas lá está. Quem não deve, não teme. Então era Claro. sempre fácil dizer, era sempre fácil explicar. Por exemplo, lá havia muitos comerciantes. Então nós meio que já me conheciam, já os conhecia, já havia ali uma troca, uma espécie de amizade, sabes? Então eles já sabiam a história, era tranquilo, muitas das vezes ajudavam, diziam, tipo, recomendavam aos turistas assim: olha, aquele rapaz vai tirar fotos para viajar, vai lá que Ok, ele. correto. Havia isso. Agora com as pessoas tipo estavam, por exemplo, num jardim, sentadas a passear, numa semana e na semana a seguir estavam lá outra vez e ainda lá estava. Acontecia. E eu depois dizia: não, tranquilo, estou aqui mais uma semana, ou mais duas, ou mais três. Depois quiserem acompanhar a viagem, está aqui o Instagram, vou lá pôr tudo. Durante a viagem tem aqui o canal do YouTube, onde tenho outras viagens que já fiz. Percebes? Então, havia aqui uma série de coisas que davam um conforto à pessoa, para ela perceber: não estou a ser enganado. Mas Claro, aconteceu. claro, claro. Ok. E diz-me uma coisa, e agora tu fizeste estas viagens, tens algum. Qual é o teu. Tens assim um objetivo de viagens? Não sei se a bicicleta ganhaste alguma paixão extra pela bicicleta ou simplesmente foi um meio para viajar.
Não sentes hoje em dia, pá, agora tenho que fazer uma viagem. Opa, quase como o Pedro on the road. Ele foi de Portugal até a cidade do Cabo de bicicleta. Uhum. Eu, não, a bicicleta é uma cena, tipo, é uma paixão, sim. Se me vejo a tocar na bicicleta em breve, não. Uma série de coisas. Mas tanto que tenho que quando precisar de comprar uma nova, a pensar nisso. Investir no material todo bom, tranquilo, bom e barato, para isso. Para ter esse tipo de recurso. Agora, se é uma coisa que eu me imagino a fazer em breve, não. Uma coisa que eu quero muito fazer agora este verão, e que vai ser a terceira tentativa é fazer os Balcãs. Ir de, A boleia ou bicicleta? à boleia. Ok. Sim. Acreditas que pode ser difícil ou fácil? Não, eu queria que seja fácil. Aqui, as variáveis aqui é sempre a parte da companhia. Eu não costumo fazer acompanhado, mas este ano eu quero fazer acompanhado. Então, Então, se queres fazer acompanhado, podes-me chamar quando fores. Que eu vou alinhar aí pronto. no. Sim. Alinhavas, a sério? Alinhavas? Obrigado, se pudesse. Ok. Estou-me aqui a Ok. meter no meio, mas. Então, mas vamos, estou a falar, sério, se alinhar. Opa, é combinarmos isso. Então, Mas tranquilo. diz-me uma coisa. Ok. E fora a Europa? Não tens aquelas de. Vou pela Ásia, por África. Tu já falaste que queres muito visitar a América do Sul. Opa, e. Sim. Como te A América compreendo? do Sul é o principal. América do Sul? Sim, a América do Sul é o principal. Sim, sim, sim. Não me vejo a ir para uma Ásia sem visitar a América do Sul como deve ser. Não me vejo a ir à África, para já não me chama. A Ásia já me chama no momento. Já Chamou-me. começo a olhar para a Ásia de outra forma. Sim. Até agora eu não tinha curiosidade nenhuma por esse continente. Nos dias de hoje já começo de vez em quando a olhar. Mas há Mas tanta mais coisa para, ainda para ver. O quê? mais para onde? Para que zonas? Aquilo que a gente conhece, Sudeste, Vietnã, Tailândia, esses países baratos. E dizem que aquele dizem que são. Tu tens, acho que é o Myanmar. Eu não sei o nome da Uhum. cidade, mas é uma coisa incrível. Eu Sim, certamente sequer já sim. viste a foto. Não sei se estás a ver qual é, sequer. Que é um pôr do Acho que você estava a sol, falar, um sei. castelo incrível, um pôr do sol, acho que Uhum. tem uns balões de ar quente. Pá, só que eu já ouvi gente a falar de aquele é incrível, só que em termos de segurança tens de ter muito cuidado. É, sabes que no que toca à segurança, nós vivemos numa bolha no bom sentido. Portugal é o terceiro, agora é o quarto país mais seguro do mundo. E Sim. nós não nos apercebemos disso. Nós não nos apercebemos disso. Então tudo o que fuja um bocadinho da nossa realidade vai sempre ser menos. Não vou, não vou dizer que a Ásia é mais insegura. Mas sabes que a parte da cultura conta muito. A parte da religião lá conta muito. A parte da honra. O meu pai viveu lá algum tempo na Tailândia e ele conta-me isso, que existe muito esse respeito, principalmente pelo turista e principalmente pelo português. Eu não sabia disto. Portugal ajudou a Tailândia há uns anos numa guerra qualquer e até hoje eles têm esse sentimento de gratidão connosco, os portugueses. Isto aqui não há parte. Mas onde é que eu quero chegar com isto? A parte da cultura, a parte do respeito pelo próximo, e tudo o que advém disso é muito importante nesse aspecto para a segurança. Portanto, não sei até que ponto é que a Ásia é uma região que tenha falta de segurança para viajar. Mas não Claro, sei, nunca fui. claro, mas eu quando. Depois também. Pois, porque como tu te falaste numa bolha, nós também vivemos noutra, que a Europa é super pequena comparado com os outros continentes. E até mesmo com Sim, a sim, sim. Austrália. Porque ele falando de uma zona no o Myanmar que possa ser inseguro, depois certamente tens, olha, um que toda a gente quer de renome é o Japão. Dizem que tu podes deixar lá uma mochila e que Sim, no dia a seguir ela está lá. Pois é, sim, a sim. cena é que a casa é muito grande. Yeah, yeah. Não, mas é isso, é isso. É este tipo de particularidade. Aqui no Brasil é impensável fazer isso. Por exemplo, Pensava fazer uma viagem. Ou deixar uma mochila. não, deixar a mochila? Sim, impensável. Aqui onde eu estou não digo. Aqui esta zona onde eu estou é muito europeia. É muito parecida com a nossa Europa. Com a Europa. Até pela colonização, sabes? Aqui tem uma forte colonização holandesa, alemã, polaca, italiana também. Sim. Português, como é lógico. E é diferente. Depois a parte do Nordeste já é diferente.
Além de todos os problemas, por exemplo, com a água, é uma zona mais quente, a polarização também é diferente, logo a mentalidade é diferente. E só à parte, tu vês muito isso, até mesmo agora nas eleições. Tu viste que acho que no norte vota-se mais à esquerda e no sul vota-se mais à direita. Pois é aquela Yeah. questão, o Brasil é um país continente, é muito grande. O que por um lado é bom, Sim, porque sim, tens sim. muitas culturas, tens muitas vivências. Por outro lado, é mau porque, como tem muitas opiniões, vai andar sempre no choque. Sim, sim. E eu não queria estar a entrar muito por política, mas isto é engraçado de dizer, que é, tu aqui, tu não tens, tu não tens pessoas que são de esquerda ou são de direita. Estas eleições tu não viste isto. O que tu viste é pessoas que não gostam do Bolsonaro, portanto, votaram no Lula, e o contrário. Yeah. Estás a ver? Não é tanto pelas ideologias. Porque é pena ver um país. Foi um país, o Brasil é o país maravilhoso, como se diz. É pena ver este Sim. estado até mesmo de. Que até o próprio povo se revolta contra ele próprio. Mas Yeah. ok, se calhar. Eu estou aqui a ver se, se tenho mais perguntas, não sei, também não sou um ótimo perguntador. Mas então, só mesmo para finalizar, uma viagem de sonho Bem, que esta tens que fazer, ok. É essa dos Balcãs e é certo? esta da América do Sul. É esta da América do Sul, sem Mas tu dúvida. falas nessas e metes prazo naquela de. Há sempre uns prazos, porque isto é o que toda a gente sabe, nós somos jovens, tu não tens filhos, pois não? Não tens? Não, não, tenho 23 anos. Opa, ok, mas há malta que tem. Ou seja, mas com os filhos quer dizer, por quanto os tens, ou já tens uma casa, tens outras responsabilidades que Claro. te prendem para no bom sentido. Tu metes essa Sim. meta de pá, até X idade, eu tenho que fazer estas coisas, depois faço o resto. O resto, entre aspas. Ou vês-te mesmo um dia tens uma vida normal, ou a vida mais comum, que se quer dizer, e vais fazer essas viagens. Bem, não, eu penso nisso. Eu quero ser pai cedo. E quando digo cedo, é tipo 26, 27, por aí. Mas primeiro quero aproveitar. E Ok? aproveitar desta forma, deste estilo que eu tenho. À boleiro, uma coisa ou outra, sabes? Yeah. Eu quero aproveitar assim. Portanto, sim, tenho esse tipo de metas. Agora, se me disseres assim, é uma coisa pela qual vives obcecado. Epá, não. Não, até porque te posso responder a isso. Há 2 anos a minha ideia era fazer os Balcãs, acabei por ficar em Itália. O ano passado era para fazer os Balcãs, acabei por ficar na Holanda. E agora é o que é, vamos ver o que é que acontece. Mas não é uma opção. Se quero fazer, quero muito, mas não é uma opção. E se não fizer agora, posso fazer depois. Porque depois também eu penso assim, o facto de eu poder ser pai cedo vai-me dar a possibilidade de deixar os meus filhos criados cedo e eu vou ser novo. Então vou ter a possibilidade de continuar E até esta fazer com maluquice, ele. mas de outra forma. E fazer com eles, exato. Daí dizer de outra forma, exato. Yeah. Ok, porreiro. E acho que dou por terminar. Não sei se tens Tu qualquer pensas coisa a dizer. assim? Hã? Mas tu pensas assim? Tu pensas assim? Como é que tu pensas? Yeah, eu também há coisas, porque eu não sei se tenho uma balança tão bem estabelecida como a tua, porque depois também acontece coisas na vida, não sei o dia da manhã. Claro que também Claro. quero aproveitar, e tu para aproveitares tens que ser independente, ou seja, independente não é só em termos financeiros, mas independente em termos de relações, não ter muita coisa que te prenda. Mas por outro lado, Ok. se isso acontecer, olha, é um esforço aguentar para que no futuro consiga viver e fazer. Opa, até tenho um bom exemplo, por Não acaso o sei meu se é pai isso. foi pai cedo e hoje conseguimos fazer Ok. muitas cenas. Ok, mas eu não sei se é isso. Eu não sei se é aguentar a relação. Eu acho que é ao contrário. É encontrar alguém que alinhe na tua maluquice. Não, eu quando digo aguentar. Não, quando digo aguentar é o crescimento. Opa, quando tens um filho quando seja mais velho. Por isso é que tens que aguentar, não Não, vais sim, deixar. claro. Com Claro. 3 anos não vais, olha, vou fazer uma viagem de um ano, já venho. Não, claro. Claro. Não, mas quando estou a dizer, tipo, na parte com a pessoa com quem tu estás, se tu puderes ter essa. Se tu tiveres alguém que te acompanhe, é outra coisa. Tipo, eu Ah, nem consigo explicar, é outra coisa. já tiveste, hein? Não, Ah, não. pá, vais ter um dia arranjas. Olha, é só caminhar por Vamos aí. ver. É Vamos isso, meu ver. caro. Runa, muito obrigado. Pá, e diz aí à malta onde é que ela te Mano, pode muito acompanhar. obrigado. O quê? Diz aí à malta onde é que te podem acompanhar.
Ok, então, fácil. Instagram, _de mochila às costas, _. Tenho lá todo o conteúdo, tipo, mais ou menos em tempo real durante as viagens. Depois no YouTube, onde eu deixo o conteúdo mais bem editado, coisa não vou dizer específica, mas as histórias são contadas de outra forma, com mais detalhe. E depois no TikTok, não são as dancinhas, como é lógico, é tipo à base de curiosidades, coisas assim mais instantâneas. São as redes sociais onde eu estou. É isso. Tá. Obrigado, É Runa. isso.